Bom, pessoal, bom dia a todas e a todos. Com alguns minutinhos de atraso para a gente fazer os nossos ajustes aqui. A gente dá início à nossa palestra, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou a Maíra Zapater, eu sou professora de Direito da Unifesp, sou pesquisadora na área de Direito e Ciências Sociais. Daqui a pouco eu falo um pouco a respeito disso. Mas que eu quero começar agradecendo esse convite para conversar com vocês nessa manhã de hoje. Falar sobre direito da criança e do adolescente, falar sobre o estatuto é um tema que me é muito caro, é um dos meus temas de pesquisa, uma das minhas linhas de pesquisa, e eu acho de uma extrema importância, de uma extrema relevância a gente poder fazer esse canal entre a academia, que é onde eu estou, a parte de pesquisa, a parte de docência, e quem está, assim como vocês, na Fundação, trabalhando na linha de frente com os adolescentes e as adolescentes. Quero agradecer a Daniela Pérez Garcia por ter feito essa ponte, ter feito esse contato, para que essa palestra pudesse acontecer. Agradecer a Ana Cristina, agradecer ao Fabrício por terem proporcionado todo esse evento no formato online. Acho que é necessário ainda nesse momento, né, que a gente se resguarde tanto quanto possível. E que bom que a gente tem internet e tem YouTube que faz com que tudo isso possa acontecer. E agradecer imensamente também ao Arilton e ao Júlio, que estão dando aqui todo o suporte dessa parte técnica, que a gente vai aprendendo aqui, vou dizer para vocês, pessoal, nós, professoras e professores, a gente está começando a ficar super craque. Ainda com alguns detalhes para ajustar, mas a gente está conseguindo ficar craque, mas ainda assim a ajuda do pessoal da parte de TI tem sido fundamental. Então, Júlio, Arilton, muito obrigada pelo todo esse apoio operacional aqui de vocês. Antes da gente começar a nossa fala propriamente dita, aqui a nossa conversa, só para falar um pouco como eu pensei em organizar essa dinâmica, a minha ideia é fazer uma exposição sobre o tema de aproximadamente 1 hora, e aí, na parte final, a gente abrir para as perguntas. Para vocês encaminharem as perguntas, quem estiver assistindo, vocês podem mandar para o e-mail. Vou até colar aqui para falar certinho para vocês. conferência@fundaçãocasa.sp.gov.br. Novamente, então, conferência sem acento, @fundaçãocasa.sp.gov.br. Que aí, na parte final, aí na segunda hora, segunda metade do nosso encontro, eu vou receber as perguntas e vou comentar aqui ao vivo. Para quem for encaminhar a pergunta, eu vou pedir para se identificar, se possível. Se quiser mandar pergunta anônima também tudo bem, mas eu queria conhecer vocês. Então, se puder mandar com o seu nome, a sua ocupação, o que você faz, e aí a sua pergunta e a gente conversa. Certo? Então, segunda metade, a gente procura estabelecer aí esse debate. Muito bem. Eu sou, como tinha dito ali no início, professora da Unifesp, professora de Direito. Eu trabalho no campus de Osasco, na Escola de Política, Economia e Negócios da Fundação. E ministro disciplinas do Direito. A minha formação é em Direito e Ciências Sociais, o meu doutorado é na área de Direitos Humanos, e em Direitos Humanos eu procuro coordenar as minhas formações do Direito das Ciências Sociais, em que eu estudo principalmente questões relacionadas a Direito Penal e Processo Penal. Daí vem um pouco da minha pesquisa, do que eu trabalhei em relação à prática de ato infracional, sistema de justiça infracional, e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente acaba estabelecendo essa relação entre direito penal, processo penal e adolescentes da Fundação Casa, se o ECA não deveria ser, pelo menos a princípio, um instrumento próximo do direito penal, como é que isso aconteceu. E eu trabalho nessa área de direitos humanos com diversos marcadores sociais da diferença. Então, eu trabalho com questões de gênero, com questões de raça, com questões de classe e também questões relacionadas à idade. Então, direito da criança e do adolescente. Eu sou professora também, uma das disciplinas que eu ministro é Direito da Criança e do Adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente.
No ano passado, eu lancei um livro sobre isso, sobre o direito da criança e do adolescente no Brasil, e acabei de concluir a minha pesquisa de pós-doutorado em execução de medidas socioeducativas. Então, estou passando esse panorama para vocês só para dizer que eu falo a partir de uma perspectiva do direito. Eu acho que essa que pode ser a grande relevância da nossa troca aqui nessa manhã de hoje. Eu pretendo trazer aqui para vocês o que eu venho estudando a respeito de como a legislação no Brasil sobre criança e adolescente, crianças e adolescentes no plural, na verdade, a gente já fala também sobre esse plural, como essa legislação ela foi sendo construída. Então, já entrando um pouco em como eu pretendo abordar o nosso tema aqui na palestra, né, as transformações jurídico-institucionais do tratamento do adolescente submetido à medida socioeducativa, para a gente pensar de onde nós viemos, né, como que a gente chegou historicamente aqui no Brasil a esse tratamento atual da criança e do adolescente, quais são as instituições que o ECA permitiu construir, então instituições voltadas ao sistema de justiça. Estou pensando aí como o Poder Judiciário chegou a essas questões. Isto não é uma regra que sempre tem acontecido na história do Brasil, nem sempre essas relações foram judicializadas e legalizadas, e tentar traçar um panorama de como as medidas previstas no ECA foram sendo implementadas aí ao longo dessas 3 décadas. O Estatuto faz 30 anos exatamente hoje, dia 13 de julho, e tentar tecer aqui com vocês algumas reflexões. Então, a minha ideia é trazer isso, essa perspectiva jurídica, essa perspectiva da legislação, do sistema de justiça, e queria ouvir pelas perguntas e pelos comentários de vocês a perspectiva de quem não está necessariamente tão vinculado a esse lado jurídico. Acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda essa parte de direito da infância e da juventude, é uma área, por excelência, transdisciplinar. A gente precisa de diversas disciplinas, diversas áreas do conhecimento, para que a gente possa construir juntos um conteúdo que contemple todas as especificidades, todas as facetas, todas as dinâmicas que acontecem nessa área. Então, iniciando aqui, já falei sobre o nosso recorte, sobre essa perspectiva jurídico-normativa. Não vai ser nada como aula de direito, tá, pessoal? A ideia não é essa. Mas eu sempre acho importante, principalmente quando a gente trata desses grupos que a gente identifica socialmente, né, aos quais todos nós pertencemos, algum intercruzamento a gente vai estar, né, seja de gênero, seja de raça, seja de idade, seja de classe, seja de onde a gente habita, de origem social, origem nacional. Então, é importante, a meu ver, a gente ter essa percepção de como é que, historicamente, a gente chegou numa legislação, em um sistema político, jurídico, organizado, que diga quais são as especificidades de um determinado grupo e como a legislação vai tratar disso. Então, eu dividi a minha fala aqui, basicamente, em 3 partes. Primeiro, compreender de onde viemos para ver para onde vamos, para fazer essa trajetória histórica. Depois, falar um pouco sobre o contexto político e social em que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi formulado, elaborado, publicado e a sua entrada em vigência. E terminar fazendo essas reflexões, como eu disse, fazer reflexões sobre o nosso cenário atual, aí especificamente das medidas socioeducativas. Então, em relação à legislação, essa parte histórica e o contexto do ECA, a ideia é fazer um panorama geral, não só em relação a adolescentes, a quem se atribui a prática de ato infracional, e aí depois, na última parte, fechar um pouquinho mais a nossa câmera para falar com mais especificidade a partir desse tema, que é o meu tema mais próximo de estudo, e acredito que seja o de maior interesse aqui nessa nossa interação. Vamos lá. Um primeiro ponto que eu acho bem relevante da gente examinar é quando que o adolescente passa a existir. E aí, quando a gente se faz essa pergunta, talvez venha uma outra, ou quando eu faço essa pergunta, talvez venha para vocês a seguinte pergunta: como assim, Maíra? Mas adolescente sempre existiu. O que sempre existiu foram pessoas que tinham essa idade, entre 12 e 18 anos, que hoje, ou a partir de 1990, no caso brasileiro, a gente denomina como adolescente. Mas essa faixa etária
como sendo algo distinto do adulto, distinto da criança, e que tem especificidades de hábitos, de políticas públicas, etc., isso é algo bastante recente na nossa história. Se vocês se lembrarem de filmes de época, filmes que retratem, de época eu estou falando bem antigo, tá, pessoal? Que retratem épocas como século XVIII, Idade Média, algo assim de vários séculos atrás, talvez vocês se lembrem de filmes que retratem, por exemplo, o casamento de pessoas, uma menina de 13 anos com um menino de 16. A gente chama de meninos e meninas. Mas, antes do século XVIII, a ideia era que, quando as pessoas entravam no que a gente hoje reconhece como puberdade, já pode manter relações sexuais, já pode transar, já pode ter filho. Isso significa que a pessoa já era adulta e, portanto, já podia casar. Não existia essa faixa etária intermediária entre a infância e a idade adulta que fosse reconhecida como tal. Então, o primeiro ponto é pensar isso. Quando que vai acontecer? Esse marco de se terem adolescentes, essa cultura jovem, essa faixa intermediária. Os historiadores e os pesquisadores da área das ciências sociais identificam o momento histórico em que isso acontece a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Então, olha como é recente, pessoal. Segunda Guerra Mundial termina em 1945. A Europa estava uma terra arrasada, né? A grande parte dos combates aconteceu em território europeu, porém, os Estados Unidos da América, que participam da guerra, fazem parte do grupo dos aliados, conseguem vencer a guerra, né? Eles experimentam um fabuloso crescimento econômico nesse período, após a Segunda Guerra Mundial, surgem como potência, e o que isso tem a ver com a adolescência? Com o surgimento dessa categoria, desse grupo reconhecido como tal. A idade sempre esteve lá, mas quando que a gente passa a ler essas pessoas como adolescentes e por quê? Esse contexto norte-americano faz com que, pela primeira vez, se tenha um grupo de jovens que não precisa trabalhar para sustentar a família, que não precisa trabalhar para colocar dinheiro em casa. É claro que aqui a gente precisa fazer o seguinte recorte. Sempre essas observações são necessárias quando a gente está falando de marcadores sociais, né, de grupos que são identificados por determinadas diferenças socialmente marcadas. A gente está falando aqui de grupos que têm acesso a estudo, que têm acesso ao trabalho, que têm acesso a essa prosperidade. Vamos lembrar que os Estados Unidos ainda vivia uma segregação racial, que vai começar a ser realmente combatida só lá nos anos 60. Então, a gente está falando aqui de uma realidade de uma juventude majoritariamente branca. Isso é muito importante que fique claro. Mas pensando isso, a gente tem jovens que não precisam trabalhar para colocar dinheiro em casa, então eles podem se dedicar somente ao estudo, podem fazer faculdade. Se trabalharem, vão poder ter esse dinheiro para si, e com isso se desenvolvem hábitos de consumo, se desenvolvem hábitos culturais que são muito marcados dessa faixa etária. Se vocês pararem para pensar, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem ali os anos 50, o baby boom, a taxa de natalidade dos Estados Unidos e de outros países também. Estou falando muito dos Estados Unidos, porque é ali que vai surgir essa cultura jovem, a cultura da adolescência. Mas vocês devem se lembrar que o rock surge nessa época, que toda a cultura jovem em torno de ídolos pop, de cinema, de música, enfim, todo esse tipo de produto cultural vai sendo voltado para o jovem que pode consumir. O que tudo isso tem a ver com se reconhecer adolescência? Então, porque apareceu rock, apareceu um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de vida, como que isso vai impactar no fato da gente ter, daí para frente, uma preocupação com essa faixa etária? Quando a gente tem uma faixa etária que vai passar a vivenciar o mundo cultural de uma forma diferente de como isso era, isso vai fazer com que surjam novas regras de convivência. Isso vai fazer com que surjam novas regras de direito. Se antes a gente tinha adolescentes, que sequer tinha esse nome, né, pessoal? Se vocês procurarem livros anteriores aos anos 50, esse termo adolescente não vai aparecer na forma como a gente entende hoje, na forma como um grupo em que você tem essas características tão específicas. Isso vai levar a novas regras de convivência.
Mas aqui a gente está pensando nos Estados Unidos pós-guerra, pensando em populações majoritariamente brancas, populações que têm acesso a estudo, populações que têm acesso a emprego, e ao emprego se você precisar para você ter o seu dinheiro para poder sair no final de semana. Muito diferente da realidade pré-Segunda Guerra Mundial, em que você tem os jovens trabalhando ou para botar o dinheiro em casa, ou para ter a sua própria família, porque vai se casar muito jovem. Essa realidade cultural vai começar a mudar. Em outro lado, porque o mundo não é só os Estados Unidos no pós-guerra, os países então chamados de terceiro mundo, nessa fase do pós-segunda guerra mundial, em que o mundo vai estar dividido, né, nos dois blocos da Guerra Fria, existia essa denominação em se falar de países de primeiro mundo, que eram aqueles alinhados ao bloco capitalista, países de segundo mundo, como aqueles alinhados ao bloco soviético, ao bloco comunista, e os países de terceiro mundo, que hoje são os chamados países em desenvolvimento, ou seja, países que sequer tinham a possibilidade, a infraestrutura de se alinhar perfeitamente a um desses blocos. A gente está falando aqui dos países empobrecidos. Nesses lugares, você também vai ter uma elevação da taxa de natalidade, um alargamento da pirâmide etária. Lembram aquela questão da pirâmide etária, com a proporção das populações, e países que têm a sua base muito larga porque tem muitos jovens. Você começa a ter muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes, e esses países de terceiro mundo experimentam o fenômeno do empobrecimento das crianças e dos adolescentes, junto com uma feminilização dessa pobreza. Aqui é importante também fazer esse recorte, pessoal. Esse mesmo momento do pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente pensa América Latina, Ásia, países africanos, a gente tem um crescimento da pobreza, pelo aumento da população e por várias outras razões político-econômicas, mas nesses países começa a haver muitas crianças e adolescentes miseráveis. Então, qual que é o cenário do mundo depois da Segunda Guerra Mundial? Você tem, num país próspero como os Estados Unidos, depois a Europa se recupera, isso até vai acontecer, vai ter manifestações por lá, mas imediatamente nos anos 50, quando a gente pensa os anos de ouro, como os Estados Unidos chamam, para uma determinada parte da sua população, a gente vai ter esses grupos prosperando, esses adolescentes, esses jovens podendo criar hábitos de consumo, ter dinheiro para si, e de outro lado, nos países pobres, um grande contingente de crianças e adolescentes miseráveis. De um lado, eu tenho essas regras de consumo mudando as estruturas sociais, e de outro, eu tenho a pobreza passando a ser encarada como um problema político. Como assim como um problema político? Até os anos 50, até a gente ter a fundação da ONU, que vai acontecer lá em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a ideia de que você tem, além dos direitos individuais, como direito à vida, direito de não ser torturado, liberdade de vir, etc., mas também que direito à saúde, à educação, à moradia, uma vida digna, como sendo também considerados direitos, a pobreza era considerada até então uma questão de fracasso individual. Você pensa a pobreza antes da Segunda Guerra Mundial, se tinha uma ideia de que se a pessoa é pobre é porque ela não trabalhou o suficiente, é porque ela não se esforçou, ela não mereceu conseguir prosperar na vida. Quando a pobreza começa a crescer muito nesses países de terceiro mundo depois da Segunda Guerra Mundial, com a existência da ONU, desses organismos internacionais, se começa a ter uma mudança sobre essa perspectiva, com a seguinte ideia: olha, existem estruturas socioeconômicas que colocam as pessoas numa relação de desigualdade muito grande. Quando você tem a África com países extremamente empobrecidos, a Ásia com países extremamente empobrecidos, isso só para citar exemplos, você não pode tirar da sua mente que esses países foram colonizados, aliás, vários ainda eram colonizados nos anos 60 e 70 pelas grandes potências europeias. O último país a conseguir independência é o Cabo Verde, em 1974, então vejam o quanto isso vai impactar. E essa pobreza vista como uma questão política, ou seja, que poderia ser resolvido por meio de cooperação internacional e de políticas públicas, etc., também vai ser pensado em relação às crianças. Então, no contexto global, esse reconhecimento da pobreza e de uma necessidade de se tomarem ações políticas específicas para determinados grupos, é criada a Unicef em 1946, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e se começa também a discutir a ideia de que
essas crianças e adolescentes vão precisar de programas específicos, que relações específicas vão precisar de normas específicas para isso. Então, se começam a pensar em normas e legislações para regulamentar as relações com esses grupos. Isso vai levar, lá em 1989, eu sei que eu estou dando um salto aqui de 50 anos, pessoal, a ideia foi só dar um panorama de o que estava acontecendo no mundo, para que a gente passasse a enxergar que adolescentes e crianças existem como tais, como seres diferentes dos adultos e que, portanto, precisam de legislação e regras diferentes. Isso vai levar lá em 1989 a publicação da Convenção pelos Direitos da Criança da ONU. Então, esse é o nosso panorama global a respeito do que acontecia no mundo depois da Segunda Guerra Mundial e por que esse grupo de pessoas de idade entre as crianças e os adultos, aqui pensando nos adolescentes, passa a ser visto de uma forma específica. Voltando agora para o Brasil, ou melhor, chegando agora no Brasil, vamos entender um pouquinho como é que esse cenário internacional vai impactar aqui para nós. O que aconteceu no Brasil aí nesse meio tempo? E aqui já pensando um pouco em termos de legislação e constituições. A Constituição de um país é o documento no qual constam as regras políticas de como aquele país se constitui. Então, numa Constituição, a gente vai ter as regras de governo, a forma de Estado, então se o país vai ser uma monarquia, se vai ser uma república, se sendo uma república, vai ser uma república presidencialista ou parlamentarista, quando que a gente vai ter eleições, o que faz cada um dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, todas essas regras, e a gente também tem, aí a parte que nos interessa mais imediatamente aqui nessa manhã de hoje, todas as regras referentes a direitos fundamentais. Politicamente, um país deve assegurar na sua Constituição que certos direitos não podem ser retirados, não podem ser extirpados das pessoas, eles podem sofrer limitações para que todo mundo possa exercer o seu direito, ninguém tem direito de exercer seus direitos ilimitadamente, mas direitos que não podem ser retirados. Para isto serve uma Constituição, e toda a legislação de um país ela é feita a partir de um texto constitucional. O Brasil teve 7 constituições. Esperamos, sinceramente, parar nesta nossa 7ª Constituição de 1988. Mas isso é sempre importante lembrar para nos dar a noção, a importante noção do quanto o nosso país tem um histórico de instabilidade política que não é de hoje. Se a gente, em 300 anos, o Brasil descoberto, entre aspas, né, em 1500, mas é só em 1822 que o Brasil se torna um país independente, em 1824 nós temos a nossa primeira Constituição, ou seja, a gente tem menos de 300 anos de país relativamente independente, de um país jurídico e politicamente autônomo. Então, nesses menos de 300 anos, a gente, por 7 vezes, alterou a nossa estrutura política. Se a gente fizer uma comparação com outros países, como Estados Unidos e Inglaterra, que tem uma Constituição na sua história, a gente consegue ter essa sensação de como a nossa política ela é bastante conturbada. Mas o fato da gente ter 7 constituições aí ao longo da nossa história, desde 1824, que é a Constituição Imperial, nos ajuda a compreender como determinados direitos e determinados grupos da população foram sendo excluídos e foram sendo incluídos e reconhecidos como sujeitos de direitos. Nas nossas constituições de 1824, 1891, 1934 e 1937, então as 4 primeiras constituições brasileiras, nós praticamente não temos nenhuma menção à criança e adolescente. Lá em 1934, que é a primeira constituição do governo do Getúlio Vargas, o Getúlio vai ter 2 constituições, 34 e 37, é que se tem uma primeira menção dizendo que é dever do Estado garantir a assistência à infância. Então, não se fala crianças como uma pessoa, como um sujeito de direito, mas se fala da infância como uma fase da vida em que deve haver uma assistência do governo. Em 1937 se mantém essa previsão, ainda agregando alguns elementos bem típicos da tendência do fascismo que era absorvida pelo governo do Getúlio nessa época. Vamos lembrar que em 1937 era a ditadura do Estado Novo,
Estado Novo era alinhado aos regimes fascistas europeus, e isso vai repercutir na nossa Constituição de 37, com a ideia de que a educação do jovem deve atentar para a sua formação moral. O Estado teria que dar uma formação moral para o jovem. Mas a gente percebe que não existe a enunciação de direitos das crianças e dos adolescentes. São só primeiras menções. Em 1946, a gente tem uma nova Constituição, nossa 5ª Constituição, em que se tem pela primeira vez a menção de assistência à adolescência. Então, a gente tem lá a primeira assistência à infância, e aí incluído em 46 a assistência à adolescência, mas dessa mesma forma, sem falar adolescentes têm tais direitos. Não, se fala que o Estado tem que dar assistência. E essa ideia de assistência, pessoal, ela é muito voltada para uma ideia de uma assistência social das populações empobrecidas. Guardem essa ideia de a gente ter uma mínima legislação só para crianças e adolescentes vulneráveis economicamente e de não haver legislação para crianças e adolescentes não vulneráveis. Quando a gente está nesse cenário lá da Constituição de 46, já existia uma legislação específica, mas era por meio de decreto, era um formato bem diferente do que a gente tem hoje, que era o Código de Menores de Melo Matos, de 1927. Esse Código de Melo Matos, de 1927, vai ser essa primeira legislação em que vai falar de menores abandonados e menores delinquentes. Aqui já se começa a formar essa noção do que eu chamo de duas infâncias. O Brasil sempre pensou na sua legislação sobre crianças e adolescentes a partir de duas noções de infância bem diferentes. Uma que é preciso tutelar, controlar, dar assistência porque são pobres, e outra sobre a qual, no primeiro momento, sequer se fala. Muito bem. Em 1927, esse Código de Melo Matos, ele está em vigor ainda, lá em 46, nessa Constituição que vai falar da assistência à adolescência, mas era uma norma aplicável somente aos adolescentes, adolescente não usava o termo, né? Os menores delinquentes, ou seja, aqueles que praticassem o que a gente chama hoje de ato infracional, e aos menores abandonados, ou seja, aqueles cujos pais e responsáveis não deram conta de, enfim, de dar os cuidados, de criar, de dar a assistência que acabava ficando para o Estado. Importante lembrar o seguinte também, pessoal. A abolição da escravidão tinha acontecido muito recentemente, a gente estava falando de 1888, indo e voltando um pouquinho no tempo para a gente conseguir construir completamente aqui o nosso cenário. E quando a gente fala de abolição de escravidão, a gente, por vezes, não se lembra que os homens e as mulheres escravizados, eles tinham filhos. O que acontece com essas crianças? Quando se abrem as portas das fazendas e falam para as pessoas escravizadas, olha, agora a gente não é mais responsável por vocês. A gente, né, estou aqui fazendo referência aos senhores escravos, né, aos proprietários de pessoas escravizadas. Não somos mais responsáveis. Essas crianças vão junto com os seus pais, com as suas mães, para as ruas, vão para os centros urbanos, vão começar a praticar pequenos delitos, vão ficar abandonados nas ruas. Então, a gente vê que existe um direcionamento, existe um determinado público com um recorte econômico de classe, com um recorte racial, porque aqui no Brasil você vai ter, desde então, um contingente grande de pessoas pretas e pardas que vão ser empobrecidas em razão da abolição da escravidão da forma como ela se deu aqui, claro, de todo o regime escravista e da abolição como ela se deu. E em relação a crianças e adolescentes, a gente vai ter, no Código de Menores de 1927, como resultado que ele atinge, em grande medida, justamente os filhos dessas pessoas escravizadas, que tinham sido colocadas no mundo, fora das fazendas e fora de seus trabalhos, seu trabalho na lavoura, dessa forma tão pouco programática. Mas prosseguindo aqui. Estávamos na Constituição de 1946. Depois da Constituição de 1946, vamos fazer o paralelo com o que acontecia no mundo, né? Tinha acabado a Segunda Guerra em 1945, estava se começando a programar, planejar a fundação da Organização das Nações Unidas. Em 1948, a gente viria a ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e isso estava impactando o direito em várias partes do mundo, mais marcadamente no Ocidente, tá, pessoal?
Então, essa ideia de que constituições têm que privilegiar os direitos fundamentais, de que existem direitos humanos internacionalmente reconhecidos, isso vai repercutir em vários países, vai repercutir em relação a crianças e adolescentes. Falamos há pouco que em 46, antes mesmo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi criada a Unicef. E então, aqui no Brasil, vem a Constituição de 46, o país é redemocratizado depois da ditadura do Estado Novo, e se cria uma comissão para reformar o Código do Melo Matos. Você fala, olha, a gente está tentando fazer aqui um outro tipo de regime, outro tipo de direito, está tendo aí a ONU, toda essa discussão sobre direitos humanos, e se passa a questionar o Código de Melo Matos, com essa diferença entre menores delinquentes, menores abandonados, e uma ideia de que se deveria ter um outro tratamento. Porém, em 1964, o golpe militar instaura a ditadura militar e extingue essa comissão. A gente vai ter uma série de consequências jurídicas em razão dessa tomada de poder. Em relação à infância e juventude, a primeira que nós temos é essa. A extinção dessa comissão, se para de discutir o assunto na forma como vinha sendo feita, e em 1967, uma nova Constituição é feita também pelo regime militar, que não inova em relação a direitos de crianças e adolescentes. São mantidas aquelas previsões que já vinham desde 34, tem que ter assistência à infância, depois assistência à adolescência, mas sem muito especificar, e é criada também a FUNABEM, Fundação Nacional para Bem-Estar do Menor. Então, as discussões de reforma do Código Melo Matos, elas são interrompidas, o Código permanece em vigor. Então, durante o regime militar, a gente tem, desde 1964, né, o Código de Melo Matos ele é mantido, com a criação da FUNABEM, Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor. É só em 1979 que vai ser criada uma nova legislação, ainda sob a égide da ditadura militar, da Constituição de 1967, com uma série de desrespeitos à própria Constituição que os militares tinham colocado, né, os atos institucionais, eles desrespeitam, eles contradizem as constituições, então a gente tem um período jurídico muito conturbado, não é um período de equilíbrio, de preservação de direitos, de segurança jurídica, principalmente. Quando se fala isso, de a gente ter textos que não correspondem ao que está numa Constituição, pessoal, a gente está falando que existe uma grande insegurança jurídica. Você não tem para quem pedir uma garantia de um direito seu, porque os poderes cada hora decidem de um jeito. É nessa bagunça institucional toda que vem o Código de Menores de 1979, que, na verdade, não traz inovações muito fundamentais em relação ao Código de 27. As crianças e adolescentes continuam sendo designados por essa expressão, menores, porém, o que se cria aqui é a figura do menor em situação irregular. E o que era essa figura do menor em situação irregular? Vamos lembrar, o Código de 27 falava em menor delinquente e menor abandonado. Delinquente é o que pratica ato infracional, a quem se atribui ato infracional. E aqui, essa expressão, pessoal, ato infracional, eu estou usando para falar um termo que é familiar para nós hoje. Não era esse o termo que se usava no Código de Melo Matos. E o menor abandonado, que era aquele que estava abandonado pelas ruas, sem cuidados, etc., seria próximo do que a gente chama de situação de risco. O Código de Menores dos Militares, de 1979, vai chamar tudo de menor em situação irregular. Ou seja, tanto aqueles que fossem autores de ato infracional, do que a gente chama hoje de ato infracional, quanto aqueles que estivessem no que hoje a gente chama de situação de risco, é tudo igual, a política é a mesma. Eu separei aqui o artigo 2º do antigo Código de Menores, que vai definir o que era essa situação irregular. Seriam aqueles, os menores, né, como o termo que se usava, que estivessem em privação das condições essenciais da sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, que estivessem em submissão a maus tratos ou castigos imoderados, que estivessem em exposição a perigo moral, e aí dá para vocês imaginarem que aqui exposição a perigo moral é tudo que o juiz de menores quisesse, né? Privação de representação ou assistência legal, desvio de conduta em virtude de grave inadaptação familiar e comunitária, que também é um termo super aberto, super suscetível a vários julgamentos arbitrários, né, de quem que você vai considerar nessa situação, e que tenha praticado infração penal.
Então, vejam, o Código de Menores de 79, ele vai dizer que está em situação irregular os menores que estejam em qualquer uma dessas situações que eu listei, colocando as crianças e adolescentes não como pessoas que vão ter direitos e deveres, mas sim como objetos de tutela do mundo adulto. E é aqui no Código de Menores de 79 que fica muito marcado esse termo que eu tenho usado, que é o das duas infâncias. Porque você tem uma lei extremamente rigorosa, repressiva, institucionalizadora. A gente já tem a criação das FEBEMs no âmbito estadual, né? A FUNABEM em 64, no âmbito nacional, e nos estados, eu anotei o ano aqui, já falo para vocês, em 76. Né? 76 tem a criação das FEBEMs no âmbito estadual, 79 vem o código. E quem que são as crianças e adolescentes que vão ser submetidos a isso? Os que foram considerados nessa situação, praticou infração penal, está vivendo na rua, está em situação de uso de substância entorpecente, tudo isso é considerado uma situação irregular. Mas e aqueles que estivessem em situação regular? Para isso nem precisa de lei, para isso está tudo certo, está tudo bem. Então, existia, ao mesmo tempo, um excesso de controle e repressão sobre as populações vulneráveis e uma ausência de previsão de direitos, de cuidados, etc., em relação a crianças e adolescentes que estivessem vivendo em famílias denominadas estruturadas. Maíra, mas isso é um problema? Porque essas crianças e adolescentes não estavam bem? Bom, para vocês que trabalham com infância e juventude, pessoal, acho que eu não preciso dizer que questões de violência doméstica, seja em relação a crianças e adolescentes, seja em relação a mulheres, seja em relação a idosos, acontece em todas as classes sociais, em todos os grupos. Inclusive, a legislação da época no Brasil, gente, esse da época vai até 90, olha que loucura, né? É tudo muito recente. A ideia toda aqui é essa, mostrar quanto é recente esse processo, a gente está vivenciando isso ainda. Mas a nossa legislação penal, ela ainda era interpretada até os anos 90 como autorizando pais e responsáveis a aplicarem castigos físicos nos seus filhos. Então, as crianças e adolescentes que eram consideradas regulares, ou seja, não está na rua, não está exposto a perigo moral, não está praticando infração penal, está com o pai e com a mãe, problema do pai e da mãe. A gente não tem uma disposição na Constituição, antes de 88, eu já vou entrar na Constituição de 88 aqui, mas a gente não tem escrito em um lugar que criança e adolescente tem direito à vida. A gente não tem escrito em nenhum lugar que criança e adolescente tem direito à educação, tem direito a não ser submetido à tortura, tem direito a não ser submetido a maus tratos. O que a gente tem é uma legislação que controla as populações vulneráveis economicamente e uma ausência total de qualquer tipo de previsão para outro grupo de crianças e adolescentes. Prosseguindo. Chegamos em 1988, com quase 10 anos de vigência do Código de Menores. As FEBEMs, nesse período, elas, até hoje, existe uma conotação muito pejorativa das instituições, em razão das muitas denúncias que houve de maus tratos, de tortura, e da própria forma da instituição, né? Ela é criada para ser um ambiente repressivo. E ainda com essa ausência de distinção entre uma criança e um adolescente que estava em situação de risco que era institucionalizado junto com o adolescente que praticou infração penal. E não existia uma distinção, ao menos na lei, de políticas diferentes para um e para outro. Isso a gente tem diversos casos de crianças submetidas a abuso sexual, por exemplo, e que eram colocadas e eram institucionalizadas, né? Ao invés de se pensar em fazer qualquer tipo de medida de proteção como se faz hoje, afastamento do responsável que está praticando aquele abuso, não. O que se fazer era tirar a criança da sua casa e institucionalizar. Isso para citar só um exemplo. Muito bem. A gente chega nesse contexto, em 1988, a gente vinha num processo de redemocratização que vai ter início em 79, na verdade, né, com a lei de anistia, junto com no mesmo ano do Código de Menores, mas em 1985, com o fim do último período de governo por um militar, quando termina o governo do general Figueiredo, com a eleição, ainda que indireta, do Tancredo Neves, mas o primeiro presidente civil, em 21 anos, posteriormente com a morte dele e o presidente José Sarney assumindo, mas a gente está passando por esse período de transição e é instaurada uma Assembleia Constituinte.
Congresso Nacional Constituinte, na verdade, pelos deputados que então estavam exercendo seu mandato, para que se elaborasse uma nova Constituição, nossa 7ª Constituição, que é essa que aí está. E é uma Constituição com vantagens e desvantagens, como qualquer... Na verdade, como qualquer coisa na vida, né, gente? Não é só como qualquer texto constitucional. Mas é uma Constituição que vai, pela primeira vez na história do Brasil, contar com a participação de diversos movimentos sociais. Diversos setores da população vão participar dos debates, e em relação a crianças e adolescentes, muitos movimentos por direitos de crianças e adolescentes tomam parte. É sempre interessante lembrar que o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua teve uma participação bem marcante. Não foram só eles, houve outros movimentos, mas o deles foi mais marcado, com a ideia de se trazer para a Constituição normas que falassem de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Então vejam o quanto esse processo é recente, não é só que o ECA tem apenas 30 anos. A gente pode parar e pensar, nossa, mas o ECA já tem 30 anos. Prefiro dizer, o ECA só tem 30 anos. Porque essa ideia de que criança e adolescente têm direitos como qualquer pessoa, não, mas o ECA não fala de deveres. A gente já fala dessa questão, de direitos e deveres, se tem no ECA ou se não tem. Mas isso vai acontecer pela primeira vez na Constituição de 1988. Lá no artigo 227, a gente tem pela primeira vez uma previsão que vai tratar especificamente disso, que vai vir anunciada da seguinte forma: é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a gente vê que realmente é uma disposição muito nova. Então, em 1988, a gente tem esse primeiro reconhecimento na história do Brasil de crianças e adolescentes como pessoas e não como objeto de tutela do mundo adulto, mas juridicamente como pessoas e que, portanto, vão ter direitos e deveres como qualquer outra pessoa. Para quem está assistindo a fala aqui desde o início, lá no comecinho eu falei, quando estava passando o panorama global de o que estava acontecendo com crianças e adolescentes no mundo, que em 1989 entra em vigor também a Convenção dos Direitos da Criança da ONU. Para quem já teve a oportunidade de ter contato com esse texto, vai ver que tem muita similaridade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil faz parte dessa convenção, então a gente já tem a Constituição de 1988, os direitos da criança e do adolescente estão previstos ali no artigo 227, e outros, tem vários parágrafos ali no artigo 227, com especificidades e tudo mais, mas o 227 é a base constitucional de onde vai sair todo o ECA. E a Convenção de Direitos da Criança também vai servir de base para isso. Significa dizer que o Brasil estava se esforçando para internacionalmente se comprometer em assegurar os direitos de suas crianças e seus adolescentes. No dia 13 de julho de 1990, completando esses 30 anos hoje, vai ser publicada a Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, pela primeira vez, a gente tem uma regulamentação dos direitos de crianças e adolescentes sem qualquer tipo de distinção. Então, a lei deixa de fazer essa distinção entre duas infâncias, como existia até o Código de 1979. Aqui, crianças e adolescentes têm direitos e têm deveres, e aí estou insistindo aqui nos direitos e deveres, pessoal, pelo seguinte: acredito que vocês, que trabalham nessa área, assim como eu, já escutaram diversas vezes que o Estatuto da Criança e do Adolescente só dá direitos e não dá deveres. Não é verdade. Crianças têm deveres, assim como os adultos têm deveres. A forma como isso vai ser exercido é diferente por uma razão muito simples. Criança e adolescente é diferente de adulto. Então, se todos são iguais perante a lei, todos vão ter os mesmos direitos e deveres. Porém, essa ideia da igualdade perante a lei, ela tem um complemento que pouca gente menciona, que é o seguinte: todos são iguais perante a lei, porém, a lei deverá tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Criança e adolescente é diferente de adulto.
Não é melhor, nem é pior, não é isso. Mas ainda não tem várias das suas capacidades plenamente desenvolvidas para conseguir sobreviver, conseguir fazer as coisas normais da sua vida, e por isso é necessário que se faça a tal da proteção integral, é ótimo, né? A doutrina da proteção integral seja aplicada para que as crianças e adolescentes possam exercer os seus direitos e que se possam cobrar também os seus deveres. Para explicar um pouco essa questão dos deveres que eu estou dizendo aqui, é importante a gente não confundir deveres jurídicos, ou seja, os que a gente exige perante a lei, com deveres morais. Os deveres morais são do campo da vida privada. Então, a criança tem o dever de estudar. A criança tem o dever de obedecer o pai, a mãe, o responsável. Isso está no campo da vida privada. Cada família vai decidir como faz isso em relação às suas crianças e aos seus adolescentes. Você vai ter o dever de arrumar a mesa, de não arrumar a mesa, de fazer a lição de casa antes de jantar. Isso são deveres que cada um na sua vida privada vai definir. O Estado não tem poderes para entrar nessa vida privada. Os deveres que se exigem de crianças e adolescentes na sua vida pública são aqueles na medida em que eles podem responder. E aí a gente já começa a falar um pouco da questão de medida socioeducativa. As medidas socioeducativas, que são aquelas aplicadas em decorrência da prática de ato infracional, justamente são a consequência do descumprimento de um dever por um adolescente. Então, o adolescente e a criança, assim como os adultos, têm o dever de, por exemplo, não furtar. Ah, mas e quando se ele praticar um furto? Se um adulto pratica um furto, ele vai, pensando juridicamente, ele vai ser responsabilizado nos termos do Código Penal e de Processo Penal. Se o adolescente pratica um furto, ele vai ser responsabilizado na medida do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é muito importante ter isso claro para que não se caia nesse senso comum de achar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei extremamente permissiva porque só prevê direitos e não prevê deveres. Isso não é verdade. Deveres jurídicos estão previstos no ECA com responsabilização apropriada para a faixa etária. Tudo bem até aqui? Acredito que sim. Vamos prosseguindo, fechando esse parêntese sobre a criação dos direitos e deveres. Então, ele é aplicável a todas as crianças e adolescentes. A gente vai ter também repercussões disso lá no Código Civil, que eu não vou entrar muito aqui, porque o nosso foco é o ECA, mas o Código Civil, na parte de direito de família, até 1988, fazia outras distinções ainda sobre crianças e adolescentes, por exemplo, entre filhos legítimos e ilegítimos, ou seja, aqueles que são tidos, filhos biológicos, né, tidos no âmbito de um casamento e aqueles tidos fora de uma relação de casamento. A lei fazia diferença para essas crianças. Também fazia diferença, por um determinado período, entre filhos biológicos e filhos adotivos. Então, se a gente tinha duas infâncias lá no Código de Menores, se a gente acrescentar isso ao Código Civil de 1916, que vai ser alterado, por sua vez, só lá em 2002, a gente tinha ainda um monte de distinções. E essas distinções elas vão ser muito marcadas, principalmente por relações de classe, e aqui no Brasil, falar de relação de classe é falar de raça. E quando eu estou falando aqui de legislação, gente, eu acho muito importante colocar o seguinte ponto. A lei sozinha, ela não muda o mundo, mas ela mostra aquilo que se modificou. Então, quando eu mencionei as constituições, o Código de Menores de 27 de Melo Matos, o Código de Menores de 1979, Código Civil de 16, que vai ser alterado em 2002, as leis são mudadas porque a mentalidade, porque uma determinada situação cultural se modificou. Isso impacta a legislação. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente pensa, a gente ainda não conseguiu implementar, ainda falta tanta coisa para se modificar e tudo mais, é porque a gente ainda está nesse processo de modificação. Eu quero fazer ainda mais algumas considerações a respeito aqui, daqui a pouco eu vou encerrar minha fala, para abrir para as nossas perguntas. Então, para pensar um pouquinho, bom, o ECA ele vem nesse contexto, né? Ele iguala todas as crianças, ele passa a prever esses direitos, passa a prever como vai funcionar uma rede de atendimento, não só para as crianças em situação de risco, não só para as crianças, para adolescentes, autores de ato infracional, mas também como vai funcionar conselho tutelar, como vai funcionar direito à educação, acesso à justiça, tudo isso, ineditamente, é feito na legislação brasileira com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vou insistir nessa ideia de que é tudo muito recente, porque, às vezes, quando a gente está trabalhando com esse tema, dá a impressão que não houve avanço, mas a verdade é que a gente tem um passado enorme pela frente para superar, para conseguir fazer com que essas modificações se implementem na prática.
Mas entrando aqui no momento final aqui dessa parte expositiva, para poder receber um pouco as perguntas de vocês, para trazer algumas reflexões. E essas são reflexões realmente que eu coloco como perguntas. O que a gente tem visto aí nesses 30 anos, então? Quais são as heranças que a gente carrega de toda a chamada doutrina menorista, de todas essas distinções entre crianças e adolescentes, o que a gente carrega ainda dessa herança, o que a gente conseguiu mudar e o que ainda é preciso ter atenção e ter cuidados. Eu marquei aqui alguns episódios que eu considero marcantes como violações de direitos de crianças e adolescentes, que acontecem logo depois da entrada em vigor do Estatuto. A gente tem a Chacina da Candelária, no Rio de Janeiro, em 1993, então 3 anos após a publicação do ECA, em que 8 crianças são executadas. Primeiro que elas estavam ali dormindo na rua, né? Isso já era uma violação de direito flagrante, e elas são executadas. Depois, no início dos anos 2000, as denúncias de torturas e maus-tratos na FEBEM em São Paulo e em outras fundações análogas em outros estados são de tal monta que no ano de 2001 o Brasil recebe a visita de um relator especial da ONU para a tortura, que é o Nigel Rodley. Ele faz visita nos lugares e leva relatórios para que o Brasil sofra responsabilizações no âmbito internacional. Várias rebeliões acontecem nesse período. Eu não sei de quem está assistindo, quem já trabalhava no sistema de infância e juventude nessa época, mas certamente vai se lembrar disso. Isso acontece até 2005, quando, em 2006, se começa a discutir a adoção de medidas específicas para a execução das medidas socioeducativas. E aqui eu já começo a trazer um pouco de alguns elementos do que eu estudei na minha pesquisa de pós-doutorado para compartilhar com vocês. Se começa a pensar não só em que tipo de medida vai ser aplicada, mas como ela vai ser executada, como vai ser, começa a ser pensado, portanto, o SINASE, o Sistema Nacional Socioeducativo, ao mesmo tempo em que aqui em São Paulo se descentralizam essas grandes unidades, são transformadas em unidades menores, e a alteração do nome de FEBEM para Fundação Casa. Na época, foi objeto de discussão justamente porque a FEBEM acabou ficando com uma carga pejorativa muito grande em razão das denúncias de violências e de maus-tratos que sofreu nos anos da sua existência. A alteração do nome, em grande medida, vem por essa razão. Em 2012, entra em vigor a lei do SINASE, a lei do Sistema Nacional Socioeducativo, estabelecendo também, ineditamente, uma série de direitos para os adolescentes. Né? A gente lembra aqui que o SINASE ele é aplicável só para adolescentes, já que a gente está falando de aplicação de medida socioeducativa, e judicializando o processo de execução. Nos códigos anteriores, nem tudo era judicializado, principalmente lá no Código Melo Matos. E a ideia de se judicializar, pessoal, é para se garantir determinados direitos e garantias fundamentais no processo, nos mesmos moldes a que adultos têm acesso. Muitas vezes, isso para quem, como no meu caso, trabalho em pesquisa com sistema de justiça criminal para adultos e de criança e adolescente, muitas vezes a gente vê processos criminais de adultos que, claro, tem falhas graves, sistema carcerário, enfim, precisava de mais 2 horas aqui só para falar disso. Mas, por vezes, você tem garantias no processo ali que, para o adolescente, você não consegue fazer. E menos ainda antes do SINASE. A lei do SINASE procura melhorar um pouco isso. Essa visão de tentar se integrar um direito à ampla defesa, o direito à presença de advogado, da defesa técnica, tudo isso vai ser incorporado de uma maneira mais marcante, ao menos na lei, com a publicação da lei do SINASE em 2012. O que a gente tem aqui para discutir, que eu acho de mais relevância para a gente pensar? Daí, porque a gente está dando uma hora aqui também, eu queria ver um pouquinho as perguntas de vocês. Tem 3 questionamentos que eu vou lançar aqui e queria também receber perguntas de vocês sobre isso e sobre outros pontos. Será que permanece essa divisão em 2 infâncias? A gente tem a legislação que trata de proteger crianças e adolescentes sem fazer a distinção que antes existia na lei. Porém, quando a gente vê quem são os adolescentes que acabam indo para o sistema socioeducativo, muitas pesquisas acadêmicas, da minha pesquisa esse dado apareceu, existem outras pesquisas acadêmicas que tratam disso também, mesmo relatórios do Conselho Nacional de Justiça
a respeito da execução de medidas socioeducativas, a gente vê que o adolescente que vai para o sistema de justiça infracional é o adolescente pouco escolarizado, o adolescente originário de camadas mais pobres da população, em sua maioria pretos e pardos, e que está praticando crimes contra o patrimônio e tráfico de entorpecentes. Então, é muito parecido com o que acontece com o sistema carcerário adulto. Então, essa seletividade continua acontecendo. Quando a gente fala de seletividade, é pensar jovens brancos de classe média, de classe alta, não praticam ato infracional? Nada disso acontece com eles? Será que a gente não está perpetuando por outros mecanismos essa divisão entre duas infâncias? O que vai acontecer com essa extensão da lógica do sistema carcerário adulto para crianças e adolescentes? Se a gente está, de um lado, procurando criar direitos, judicializar, ter ampla defesa e etc., mas o que a gente pode extrair de conclusão quando a gente faz esse perfil de população de adolescentes e medida socioeducativa para ficar tão semelhante ao perfil da população carcerária adulta? E a última reflexão aqui. O fato da gente ter uma legislação que demonstre uma mudança de pensamento, uma mudança cultural, será que ela é suficiente para a gente fazer essas mudanças acontecerem na prática? Bem, essa seria aqui uma hora para a gente falar essa parte mais expositiva. Eu queria abrir para perguntas, eu vou olhar aqui, ver se a gente já tem alguma. Júlio, fico no aguardo aqui, estou dando uma pausa só para chegarem as perguntas, pessoal. Enquanto as perguntas vão sendo enviadas, se chegarem, eu vou comentar mais alguns pontos. Estou só conferindo as perguntas aqui, estou com vários sistemas. Eu vou comentar um pouco mais com vocês do que eu observei na minha pesquisa. Eu pesquisei a execução de medidas socioeducativas em São Paulo e a minha intenção era pesquisar as medidas que o sistema judiciário considerou que deram certo. A lei do SINASE, ela traz os objetivos da medida socioeducativa, traz lá no seu artigo 1º, no parágrafo 2º, que a medida socioeducativa tem por finalidade responsabilização do adolescente, a integração social do adolescente e a desaprovação da conduta infracional. Então, se essas finalidades são atingidas, o adolescente tem a sua medida socioeducativa encerrada pelo cumprimento de finalidade. Existe um objetivo a ser cumprido. Eu estudei esse ponto, aliás, eu ainda estou em progresso, eu encerrei uma fase da pesquisa, mas eu quero continuar estudando isso em pontos específicos, porque, diferentemente do que acontece com os adultos, o adulto, quando ele vai preso, ele não tem que demonstrar que cumpriu o objetivo da pena para ser solto. Terminou o tempo da pena, então ele foi condenado, digamos, por roubo a 5 anos e 4 meses, deu 5 anos e 4 meses, ele vai para a rua. O adolescente precisa demonstrar que ele cumpriu uma determinada finalidade. Então, me interessava ver o que o Poder Judiciário considerava como cumprimento de finalidade, que acredito que várias e vários de vocês que estão aqui assistindo trabalhem como técnicos durante a execução dessa medida, com os planos individuais de atendimento, produzindo os laudos e tudo mais. Quando que esses relatórios são considerados pelos juízes da infância como sendo indicadores de que a finalidade da medida socioeducativa foi cumprida? Eu estudei sentenças disponíveis no site do Tribunal de Justiça. Muitas sentenças de comarcas do interior, elas estão disponíveis para consulta. Então, eu pude trabalhar com 724 sentenças, e dessas, 464, os juízes indicaram que foi cumprida a finalidade. Então, dentro desse universo que eu pesquisei, existe um índice alto de ter se considerado que a finalidade das medidas foi cumprida. Mas aí, quando a gente está fazendo pesquisa, a gente aprende também a ficar atento para esse tipo de dado. O que o juiz está entendendo ali para o cumprimento da finalidade? E aí, o que eu verifiquei é que, nessas sentenças, os juízes usam muito modelos. Não existe, aparentemente, pelo documento examinado, pelo menos, não existe um aprofundamento no processo. Existem
alguns elementos que chamam mais a atenção dos juízes, como principalmente se os jovens eles começam a trabalhar, ou se eles atingem a maioridade, e muitas vezes se eles se tornam pais. E aí estou falando pais aqui no gênero masculino mesmo, porque a grande maioria dos meninos dos processos que eu estudei são do gênero masculino e entram bem nesse perfil que eu estava mencionando antes, né, muito próximo da população prisional. E aí, se a gente está falando aqui de medidas que cumpriram essa finalidade, o que acontece com esses meninos depois? É um dos pontos que eu estou querendo pesquisar na sequência. O fato da gente reconhecer no papel que essa finalidade foi cumprida, quer dizer que na prática essa finalidade foi cumprida? Como que isso pode ser observado? E por isso que nisso eu também observei esse perfil muito semelhante da população carcerária, e isso reforça a visão de outras pesquisas que têm sido feitas nesse sentido. Muito bem, vamos ver aqui se temos perguntas. Só um instantinho aqui para a gente começar a poder responder. Só aguardando o encaminhamento. Se a gente está fazendo uma pequena pausa, não saiam daqui ainda, a gente já continua conversando, mas... é só o tempo delas chegarem aqui. Pessoal, quem quiser ainda formular perguntas também, enquanto eu tô recebendo aqui eletronicamente as perguntas para responder para vocês, para a gente comentar, mas se quiser aproveitar aqui esse nosso brevíssimo intervalo entre a fala expositiva e as perguntas chegarem, tem esse tempo aqui ainda. Pergunta da Ana Cristina chegou aqui. Maíra, você acha que a legislação já dá conta dos problemas que envolvem infância e adolescência ou ainda precisa de adendos também, se preciso rever as práticas? Fabrício, aliás. Já leio a outra pergunta aqui. Eu entendo que sim, que a legislação dá conta. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bastante completo. Nós temos outras legislações também, como o próprio SINASE. Eu acho que a legislação ela está aí. Eu acho que a gente tem a Constituição. Acho que talvez o Código Civil ele mereceria reformas, mereceria adendos, em especial no que diz respeito ao poder familiar de adolescentes sobre seus filhos. A gente não tem uma disposição legal referente a isso.
O Brasil tem uma taxa super elevada de gravidez na adolescência, então de meninas que engravidam, de meninos que são pais. Isso apareceu bastante na minha pesquisa, de meninos que estão em internação, mas o Código Civil não diz quando, digamos, um casal de uma menina de 15 anos, um menino de 16 tem um filho, quem tem o poder familiar sobre esse bebê, o Código não fala. Porque os adolescentes, eles ainda não são civilmente capazes para uma série de coisas, a lei não permite que eles façam uma série de coisas, e aí, como que eles podem ser responsáveis pelo bebê? Então, são os pais desse adolescente? Então, acho que talvez a única ressalva que eu fizesse em relação à legislação brasileira é no que diz respeito ao poder familiar das crianças que são filhos de adolescentes. Isso é algo que precisa ser pensado. Aliás, em relação a direitos sexuais e reprodutivos, de uma forma geral, que é uma questão candente aqui no Brasil, isso a nossa legislação também não diz respeito, de como a gente poderia estabelecer políticas públicas de acesso a métodos contraceptivos, de acesso à educação sexual de qualidade, que nunca é demais lembrar, né, gente? Educação sexual não é para ensinar criança e adolescente a fazer sexo, mas é para ensinar como evitar abusos, como se proteger, como não ter uma gestação indesejada. Então, acho que em relação a essa parte mereceria adendos, mas no mais a gente tem legislação suficiente. Outras perguntas aqui. A pergunta da Karina Chaves, da Casa Andorinhas. Oi, Karina, obrigada pela sua pergunta. Se, na minha opinião, quais políticas públicas ainda faltam para que possamos avançar na medida socioeducativa no Brasil? Se eu acho que programas como Jovem Aprendiz poderiam colaborar com o avanço de adolescentes para não voltar a infracionar, assim de sua saída na Fundação Casa. Olha, Karina, eu acho que uma política pública importante, e daí vou falar mais sobre a minha visão, né, do campo em que eu atuo, que é sistema de justiça, essa parte mais jurídico-institucional. Eu entendo que uma política pública que falta é no próprio Poder Judiciário, de aprendizado do que são essas normas, de ensino nos cursos de direito, porque direito da criança e do adolescente não é uma matéria obrigatória. Então, quem sai do universo de uma faculdade de direito e vai trabalhar no sistema de justiça, seja como juiz, seja como promotor, seja como defensor, essas pessoas não tiveram oportunidade de, nos bancos da graduação em direito, tecer reflexões a respeito. Então, acho que grande parte de violações dos direitos de quem vai para o cumprimento da medida socioeducativa não parou para pensar. Isso apareceu muito para mim no que eu pesquisei, nas sentenças, do que eu pesquisei nos processos. Então, uma política pública que eu acho que poderia haver é em relação ao ensino jurídico e ao preparo dos profissionais que vão no sistema de justiça. Eu acho que não são os únicos, mas é uma área que eu posso falar com propriedade porque é a área em que eu me encontro. Eu acho que falta muita reflexão e falta produção de qualidade sobre produção de conhecimento a respeito dessa área, desse tipo de reflexão. Em relação ao programa Jovem Aprendiz, eu acho que ele pode ser interessante, sim, programas desse tipo, mas não só de inserção em trabalho, inserção em estudo, algo mais amplo, e que se fossem criados também indicadores mais consolidados, porque o que a gente vê são muitos programas, nem sei se muitos, né? Muitos é modo de dizer, mas recorrentemente programas de inserção dos jovens na saída da medida socioeducativa, mas sem uma sistematização desses dados para a gente ter um banco de dados para realmente verificar, acompanhar esses adolescentes, esses jovens, depois de um tempo em que eles saíram, para ver o que aconteceu com eles depois da medida socioeducativa. Não tem uma política pública de reunião desses dados, você tem políticas pontuais, em projetos pontuais, e aí fica difícil saber qual que é a medida de eficácia nesse ponto específico de voltar a infracionar ou não. Então, acho que sim, pode ser positivo, porém, seria importante fazer essa medida, né? Ter algum tipo de aferição, de estudo a respeito desses dados para saber qual que é a eficácia. Depois, pergunta do Robson Leite. Robson, obrigada pela sua pergunta também. Considerando o artigo 4º, a condição de violação dos direitos da criança e adolescente é flagrante e demarca de forma evidente a existência de duas infâncias e duas adolescências, que aponta para a fragilidade do sistema de justiça, que ela está balizada no conceito, primeiro, da condição da situação irregular. Dessa forma, como pensar a eficácia da socioeducação nesse contexto? E aí, a mortalidade de crianças, adolescentes e jovens negros se configura como uma sentença antecipada de culpa e naturaliza o extermínio de crianças e adolescentes.
agradecendo pela apresentação para revivar nossa visão histórica. Que bom, Robson, que você gostou dessa abordagem. Eu acho que pensar uma abordagem histórica sempre ajuda a gente a se localizar. Eu acho que essa sua pergunta vem muito relacionada com o que eu estava dizendo no final da parte positiva, né? O ECA, ele, pela primeira vez na legislação brasileira, ele fala, olha, não é para fazer distinção entre crianças e adolescentes. Mas quando a gente olha quem está em cada uma das políticas públicas, quando a gente olha o perfil de quem é o adolescente que vai para a medida socioeducativa, realmente é da gente se perguntar, continua muito demarcado isso. Um dado muito marcante que apareceu na minha pesquisa do pós-doutorado, era um dado que já tinha tido acesso, mas quando eu estava trabalhando ali com os processos e com as sentenças, só apareceu muito forte. Os adolescentes que estão, na dizer que é 100%, no interior a gente encontra um pouco menos, são atendidos pela Defensoria Pública. Então, não sei se a minha conexão aqui está instável. Eu vou repetir o que eu falei, porque eu não sei se a minha conexão caiu aqui, se vocês viram. A minha conexão, em geral, é muito estável, mas apareceu um sinal aqui. Estava dizendo que apareceu bastante na minha pesquisa o fato dos adolescentes que estão sob medida socioeducativa e no processo socioeducativo, a defesa técnica é feita pela Defensoria Pública. Quando a gente vai para comarcas do interior, a gente verifica que, em alguns casos, é feito por advogados dativos. Ou seja, são cidades em que não tem defensoria pública e os casos são encaminhados para defensores dativos do convênio da OAB. Eu peguei pouquíssimos casos, acho que dos 700 casos que eu estudei, de cabeça eu me lembro de um caso que era de advogado particular, e era inclusive um caso que me chamou bastante atenção, porque o juiz extinguiu a medida, era uma comarca do interior de São Paulo, porque o menino, ele tinha sido acusado, eu acho que era de vias de fato, ele se meteu numa briga, e ele foi para um intercâmbio nos Estados Unidos. Então, o processo não continuou. Fiquei pensando, nossa, imagina se é um adolescente que não é de uma camada social que vai para os Estados Unidos, se ele não fosse encontrado, se o juiz simplesmente encerraria. Encontrei vários casos em que isso não aconteceu. Mas, nesse caso, era um advogado particular contratado. Mas, se ele saiu da sua cidade para ir para os Estados Unidos, a gente já vê que ele não está nessa infância e adolescência que, em geral, é a que vai para o sistema socioeducativo. E em relação ao que você chama aqui, Robson, de uma sentença antecipada de culpa, né? Essa mortalidade de crianças, adolescentes e jovens, é bem importante a gente ver quem que são essas crianças, adolescentes e jovens que morrem. Quando vem o argumento de que os adolescentes são violentos, redução da idade penal é necessário, porque os adolescentes estão praticando homicídios, acho que tem 1 milhão de erros aí nessa frase, né? Primeiro, acreditar que transformar em pena para adulto vai ter algum tipo de efeito, não tem nem para adulto, porque teria para adolescente. Mas quando a gente explora um pouco os dados de quais são os atos infracionais que levam os adolescentes para o sistema, não são os crimes violentos, aliás, ao contrário. As grandes vítimas de crimes violentos, de homicídios, são crianças e adolescentes. Quando a gente pensa na realidade do estado do Rio de Janeiro, né, com todas as crianças, via de regra, negras e pardas, que são assassinadas dentro de casa, na porta de casa, são muito mais vitimadas de violência do que autoras de violência. E são crianças e adolescentes de uma determinada classe e de uma determinada cor. Então, acho que é um pouco isso, Robson. Não sei se eu respondi, acho que talvez eu tenha comentado um pouco mais, mas se quiser fazer algum acréscimo, eu recebo sua pergunta aqui. Depois aqui da Maria Angélica, psicóloga, dizendo, gostaríamos que falasse um pouco da minha pesquisa no sentido dos vieses relacionados dos adolescentes por parte do judiciário. Angélica, o que eu encontrei de viés, obrigada pela sua pergunta, eu ainda estou com a pesquisa em andamento, não mencionei uma outra parte do material, mas posso falar agora, já que você perguntou. Além dessas 700 sentenças, eu tive acesso a 10 íntegras de autos arquivados no arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu pedi uma autorização como pesquisadora, eu acessei esses 10 autos e o perfil é muito parecido com os das comarcas do interior. O que eu encontrei de viés é os juízes entenderem, quando eles se manifestam, porque a grande maioria, quando o juiz fala, foi cumprida a finalidade, ele sequer diz o que ele entendeu como cumprimento de finalidade. A minha hipótese, e aí eu vou aprofundar o estudo para confirmar isso, é de que os juízes estão fazendo um trabalho um pouco mecânico. Se ele vê que não deu nenhum problema mais sério, por exemplo, de prática de ato infracional dentro da instituição, de prática de indisciplina grave, que eles acabam liberando, mas principalmente se o adolescente trabalha. Mais do que ele voltar ao estudo, aliás, de memória, eu não me lembro de algum caso que tenha me marcado do adolescente, foi fazer faculdade, eu não encontrei nenhum caso,
mas que tenha voltado para ensino técnico, para ensino médio, alguns casos sim, mas mais maciçamente, quando o juiz se manifesta, ele está com algum emprego, ou mais frequente do que o emprego se ele atinge a maioridade, e aí aparece uma expressão nas sentenças dos juízes que me chama muito a atenção, que o juiz diz que a medida socioeducativa, quando o adolescente atinge a maioridade, ela é ineficaz e desnecessária, que são dois termos, a meu ver, que se contradizem entre si, né? Porque se ela é ineficaz, tanto faz se ela é necessária ou não, tá certo? Se o juiz entende que não faz mais efeito, e se ela é desnecessária, tanto faz a eficácia. Mas parece que tem uma ideia que com o marco de 18 anos, nada mais pode ser feito por aquele jovem, ele tem que ir para a rua. Então, isso é algo que apareceu com muita frequência. Tá? Esse acho que é o principal viés que eu percebi. Depois, aqui, a Priscila, encarregada técnica da Casa de Ouro Preto, que achou a taxa da palestra ótima. Que bom, Priscila, fico bem contente. Gostando muito das perguntas também, gente. Está sendo muito legal poder ter as percepções de vocês aqui. A pergunta se atualmente os atos infracionais têm sido equiparados ao Código Penal, inclusive nas questões do judiciário. Eu acredito que essas questões apresentam um certo retrocesso no caminho de avanço do ECA. Eu acho, Priscila, que dentro daquilo que o ECA se propunha, em alguma medida, sim. É um pouco complicado quando a gente entra nessa questão do paralelo que a gente faz com o sistema carcerário, porque ele é inevitável. De um lado, eu acho que tem algumas, e aqui, com muito cuidado na palavra que eu vou usar, gente, vantagens, com muitas aspas, porque, por vezes, um processo criminal para um adulto, principalmente para crimes ou atos infracionais que encarceram muito, como furto, que não tem violência, ou tráfico, por vezes a gente vê medidas que podem ser aplicadas aos adultos que para os adolescentes não é possível aplicar. Então, um adolescente que já tenha tido, isso eu vi em processos, aquele processo enormes, com várias internações, com várias medidas e acaba chegando na internação, por exemplo, de um menino que tenha praticado vários furtos, aí ele cumpriu medidas em meio aberto, e aí depois de 5 medidas em meio aberto ele praticou um tráfico. Um adulto talvez conseguisse uma medida que fosse para regime aberto e um adolescente não consegue. Então, o fato da gente ter o SINASE, ele pode, por vezes, conseguir que se apliquem mais direitos que antes do SINASE não se conseguia. Mas eu acho que é muito preocupante, sim, que essa cultura de sistema carcerário, que já é gravíssimo em relação a adultos, vamos lembrar que o Brasil é a 4ª população carcerária do mundo e continua crescendo, e em cima da população mais empobrecida, e isso está se estendendo para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA ele faz essa separação entre o adolescente que praticou ato infracional e que está em situação de risco, que não acontecia com o Código de 79, né, era tudo misturado ali, mas ao invés de se criar uma política específica para o adolescente autor de ato infracional, o que a gente tem feito realmente é equiparar os adolescentes aos adultos encarcerados. Então, se de um lado isso pode mobilizar direitos que antes não eram mobilizados, de outro você está tratando como adulto em vez de ter uma política própria, e aí proteção integral, melhor interesse do adolescente, que são preceitos que estão no ECA, esses daí a gente não tem aplicados. Então, acho que é bem preocupante, sim. Obrigada, Priscila, pela pergunta. O Paulo Mário da Rosa, advogado da Fundação Casa, pergunta o seguinte: o ECA, por ser uma legislação completa, por vezes recebe críticas severas, mais relacionadas à parte do ato infracional. Os operadores do direito nessa área não deveriam fazer uma reflexão para que se defendesse, se fosse o caso, alterações e melhorias na parte do ato infracional, mas cada vez mais demonstrar, defender e enaltecer o valor da parte geral do ECA, visto que notoriamente é uma lei moderna e completa? Paulo, concordo com você. O Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu disse lá na parte expositiva, ele em grande medida reflete a Convenção dos Direitos da Criança da ONU, e não mencionei lá, mas menciono agora. A gente tem também um conjunto de regras da ONU, um conjunto de regras mínimas para o adolescente privado de liberdade. O termo original é do jovem delinquente, mas é um termo que está se procurando não utilizar mais, porque ele é muito estigmatizante. Mas, sem dúvida, valorizando a parte geral do ECA, em que se fala dos direitos do adolescente, dos direitos da criança e do adolescente, talvez a gente precisasse usar menos a medida socioeducativa. Não acho que a parte de medida socioeducativa seja leniente, seja muito afrouxada, né? Muitas vezes a gente escuta isso, e você sabe, no próprio universo do direito, né, de faculdades de direito, de operadores do direito, existe esse senso comum que, a meu ver, não procede de maneira nenhuma.
né? A gente tem medidas, inclusive a própria idade de responsabilização penal no Brasil, a rigor ela começa aos 12 anos. Vocês provavelmente já viram comentários, quando volta a moda desse assunto de vamos reduzir a idade penal, costuma vir, rede social começa a encher de post dizendo, porque em tal país começa aos 10 anos, em tal país começa aos 7. Eu respondo, gente, no Brasil começa aos 12. Porque em todos esses países em que se diz que começa aos 7, aos 9, aos 10, em geral não é o mesmo tratamento do adulto. É sempre essa responsabilização escalonada, isso pelo menos em países democráticos que são signatários dos tratados internacionais relativos à infância e juventude. Né? Se a gente pegar países que não assinam tratados, aí é uma realidade completamente diferente. Mas a idade em que a gente começa a ter alguma responsabilização, em que se aplica a medida socioeducativa, também é aqui aos 12 anos. Então, a responsabilização completa é lá aos 18, mas a gente tem de uma forma escalonada algum tipo de responsabilização a partir dos 12, e já tem a possibilidade de aplicação de medidas específicas antes dos 12, então não fica sem resposta a isso. É um senso comum que eu acho que é muito importante, nós que estamos nesse universo do direito, da gente sempre procurar desfazer, inclusive em relação aos próprios colegas. Então, estou de acordo com a tua percepção, Paulo, sem dúvida alguma. Depois aqui, a Ana mandou também a pergunta. Nós costumamos reclamar que nada muda e é como se não percebêssemos os avanços. O panorama que eu trouxe nos coloca diante de avanços que já ocorreram. Aí a pergunta, no afã de darmos respostas à sociedade, não acabamos por criminalizar demais? Ana, sem dúvida. Eu acho que existe... Eu sou originalmente professora de Direito Penal, eu sou professora já há 18 anos, eu comecei no Direito Penal e depois fui estendendo a minha atuação para outras áreas. Mas digo isso porque eu me sinto bastante confortável para dizer que eu acho que o direito penal ele está sofrendo um processo de expansão para tudo. Né? A gente acha que a punição, principalmente a punição como adulto, a punição como prisão, que era a solução para tudo. Criminalizar é a grande solução. E eu acho que nós temos muitas evidências de que não funciona assim. Seja para adultos, seja para adolescentes que acabam criminalizados. Às vezes o próprio ECA ele é aplicado pelo sistema de justiça de uma forma extremamente criminalizante, com internações provisórias que não seriam cabíveis, com internações definitivas, ou mesmo, isso que eu acho um ponto de diferença entre adolescentes e adultos, que é bem relevante, que é o seguinte fato. Além da questão do cumprimento da finalidade, que não existe para o adulto terminou de cumprir a pena, deu tempo, rua, ele vai sair. O adolescente não só precisa demonstrar que cumpriu a finalidade, como ele pode ser submetido a um controle do judiciário pela sua adolescência inteira. Isso eu peguei mais de um processo em que o menino, aí estou de novo aqui flexionando no gênero masculino, porque eles são maioria esmagadora nos casos, o menino ele entra numa liberdade assistida com 12 anos, e aí ele volta a praticar ato infracional, vai para uma semi-liberdade, volta a praticar ato infracional, vai para internação, passa 3 anos, sai da internação e é colocado em liberdade assistida até os 18. Então, peguei muitos casos em que os adolescentes, isso é de uma certa forma um processo de criminalização, ainda que não seja criminalização no nome, como a gente põe para o adulto, mas ele passa uma adolescência inteira institucionalizado. Né? E aí, que tipo de respostas a gente espera disso? Né? Que tipo de resposta social a gente espera que aconteça depois de alguém que não foi socializado numa idade em que a socialização seria importante, fora de um contexto de instituição? Então, voltando à pergunta anterior que o Paulo tinha feito, será que se a gente não tivesse priorizado a valorização da parte geral do ECA, de garantir antecipadamente todos os outros direitos, será que a gente precisaria trabalhar tanto nessa parte de criminalização? Porque na prática é isso que acaba acontecendo. E não existe esse dado sistematizado, mas seria importante a gente ver quantos meninos saem do sistema infracional e entram no sistema adulto. A gente não tem essa ligação entre os dois sistemas, porque o sistema de infância e juventude ele não é criminal, e o sistema adulto, em tese, ele não deveria ter ligação. Eu acho que é importante, por um lado, que não tenha, para que não se estigmatize, mas, por outro, para a gente ver qual caminho foi percorrido, né? Para discutir a eficácia de como o processo socioeducativo está sendo feito. Então, de acordo com a tua percepção também. Obrigada pela pergunta, Ana. Aí que é a pergunta do Paulo, da Angélica, da Karina.
Aqui o Salmo Araújo, da Casa em Costa Norte, como eu vejo a redução da maioridade penal para 16 anos. Salmo, obrigada por essa pergunta, acho que é super importante a gente discutir, e eu vejo como muito problemática em vários aspectos. Eu não acho que seja constitucional fazer redução da idade penal. A Constituição, lá no artigo 227, que eu mencionei, na verdade, 228, desculpa, está no mesmo título da Constituição Federal. O artigo 228 da Constituição Federal estabelece que a idade penal é aos 18 anos. Então, ainda que alguns autores de direito constitucional dizem que isso não seria uma garantia fundamental, não seria uma cláusula pétrea, porque não está no artigo 5º da Constituição Federal. Eu discordo dessa interpretação. Claro, não está no artigo 5º, isso não dá para a gente discordar. O que eu discordo é de considerar que somente os direitos que estão no artigo 5º são cláusulas pétreas. Para quem eventualmente não conhece esse termo, pessoal, cláusula pétrea é o nome que se dá a dispositivos da Constituição que a própria Constituição diz que não podem ser mudados, são cláusulas de pedra. São os artigos que tratam de direitos tão importantes, tão fundamentais, que nem uma emenda constitucional pode modificar. O único jeito de você mudar é rasgar a Constituição e fazer outra. E lá no artigo 5º são considerados, melhor dizendo, são classificados como direitos fundamentais e que não podem ser mudados 5. Direito à vida, direito à igualdade, direito à liberdade, direito à segurança e direito à propriedade. Então, esses direitos eu não posso fazer uma emenda constitucional retirando ou reduzindo. Muito bem. O que a idade penal tem a ver com isso? A idade penal aos 18 anos, ela é um desdobramento do direito à igualdade. Lembra aquela parte que eu falei? Que a lei tem que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade? O direito à igualdade é esse conjunto inteiro. Então, quando a gente fala que adultos respondem de acordo com o Código Penal e adolescentes respondem de acordo com o ECA, a gente está tratando desigualmente os desiguais. Isso é reflexo do princípio da igualdade. Então, isso é a explicação técnica, né, de por que eu acho que não dá para mudar, seria inconstitucional. Pensando nos aspectos criminológicos, eu devolvo a pergunta aqui. Em que a idade penal aos 18 anos está resolvendo para adulto? Certo? O sistema penal, ele mostra, gente, eu costumo dizer quando eu estou dando aula de direito penal na graduação. Direito penal serve, no máximo, e na melhor das hipóteses, para proteger os direitos do réu. O direito penal regula as relações entre Estado e acusado ou condenado na aplicação de pena. O direito penal foi inventado para reduzir o poder do Estado, ele não foi inventado para evitar crime. Ele começou a ser usado depois de ser inventado porque pensaram, será que se eu ameaçar com pena, eu vou fazer aquela pessoa desistir de praticar crime? E nós temos muitas evidências de que isso não acontece. Dá para montar uma palestra inteira depois só sobre isso, para a gente pensar nos efeitos que o direito penal tem ou não tem. A gente tem muitos crimes previstos na lei penal brasileira e ainda assim a gente tem a 4ª população carcerária do mundo. Se a gente partir da premissa que todas essas prisões são justas, e spoiler, não são, mas se partir da premissa que todas são justas, não está tendo eficácia nenhuma, as pessoas estão praticando crime. Então, se para o adulto não funciona, o que nos leva a crer que para o adolescente vai funcionar? Então, eu acho que é uma medida, além de ser inconstitucional, não teria qualquer eficácia. A gente não ia sentir na prática a ideia de que agora eu vou me sentir mais seguro na rua porque eu não vou sofrer um roubo por parte de um adolescente. Isso não vai acontecer. A gente tem muitas evidências em relação ao sistema adulto para dizer que isso não acontece. Tá bom, Salmo? Depois. Aqui a pergunta da Graziele. Gente, várias perguntas. Estou adorando que várias perguntas chegaram aqui. Muito legal essa interação. A Graziele é advogada pública da Fundação Casa, na assessoria jurídica trabalhista. Obrigada pelos parabéns pela exposição, Graziele. Contente que esteja sendo bacana para vocês. Ela pergunta o seguinte: em meados de 2000, quando ainda não havia descentralização em centros de atendimento, houve denúncias junto à ONU sobre a instituição. Gostaria de saber se o acompanhamento e arquivamento dessas denúncias consideraram o perfil da instituição desde a descentralização, visto que desde então se apresenta um panorama absolutamente transformado com vistas àquela ocasião das denúncias. Graziele, não sei se eu entendi, nos sistemas internacionais ou as denúncias feitas aqui no Brasil. Na verdade, foi tudo um pouco junto, né? O Brasil ele sofreu algumas responsabilizações, sofre ainda responsabilizações em relação a uma série de violações de direitos humanos nos órgãos internacionais.
Mas eu acho que dá para a gente dizer, em relação a isso, que houve avanço. Me parece uma medida extremamente positiva essa descentralização. Então, se ainda há problemas, e claro que há, gente, olha o quanto de passado a gente tem pela frente aí para enfrentar em relação a isso. Mas me parece que essa transformação cultural que repercutiu no mundo jurídico, ali no final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, levou a esse tipo de avanço, né? A gente tem realmente, como você diz aqui, um panorama absolutamente transformado. Então, acho que não dá para dizer que seja uma relação de causa e efeito. Teve uma denúncia na ONU, veio o Nigel Rodley para o Brasil e por isso transformou. Acho que é um conjunto de coisas, um conjunto de trabalhos feitos aí, com muito trabalho ainda pela frente. Mas eu acho que tem a ver com a percepção de que também existem avanços, né? Que vi alguma pergunta anterior que não lembro de quem que era. Tá bom? Gente, qualquer pergunta, se vocês acharem que não está suficientemente respondida, se vocês quiserem colocar algum outro ponto, encaminha para cá. O pessoal está encaminhando, está chegando tudo certinho aqui no meu WhatsApp. Depois, o Salviano. Como eu vejo a justiça restaurativa no contexto das atuações junto à criança e adolescente frente ao ECA? Salviano, em teoria, pelo menos, eu vejo a justiça restaurativa com muito bons olhos. Acho que a proposta, ao menos no campo teórico da justiça restaurativa, da proposta que ela faz, eu acho ela bem interessante. Eu acho que é uma forma que, na sua teoria, ela procura escapar a esses moldes de resposta a conflito institucionalizada. Que quando a gente pensa em sistema de justiça, em criminalização, o que a gente está querendo, na verdade, é resolver problemas, né? Qualquer um de nós aqui, nós queremos, ao mesmo tempo, não sofrer violência, né? A gente sempre associa muito, foi construída, na verdade, uma associação muito forte de violência urbana com adolescentes praticando crimes. Então, qualquer um de nós queremos sair na rua e não ter medo de sofrer essa violência, e ao mesmo tempo, espero que todos nós queiramos, acho que aqui nesse nosso público, pelo menos sim, que os adolescentes não sofram violência, seja em instituição, seja fora de instituição e tudo mais. Então, todo mundo quer acabar com essa violência, diminuir pelo menos, e a justiça restaurativa aparece como uma resposta alternativa a isso. Agora, eu não tenho acompanhado com profundidade as pesquisas que têm sido feitas. Tenho vários colegas na academia que fazem pesquisas de campo brilhantes a respeito disso. Quem tiver interesse no tema, gente, ou em outros temas também, eu vou deixar meu e-mail de contato ao final. A gente pode continuar conversando. Quem quiser indicação de bibliografia, de pesquisas que estão sendo feitas, eu acho que essa interação pode ser super rica. Mas eu não tenho feito pesquisa sobre a justiça restaurativa, tenho colegas que estão fazendo. Muitos deles têm apontado nos seus resultados a reprodução das estruturas judicializadas na justiça restaurativa. Eu acho que a gente acaba sendo tão colonizado no pensamento em relação a como essa justiça é feita, que isso acaba repercutindo um pouco na justiça restaurativa. Então, acho que sim, ela pode ser se não uma solução, mas uma saída, uma alternativa, mas sempre com essa reflexão, com esse trabalho de estabelecer como tarefa não reproduzir os vícios que a gente carrega da justiça tradicional. Eu acho que isso é um ponto que os pesquisadores dessa área têm trazido e que é uma contribuição bem importante. A Verônica, que também está agradecendo pela exposição. Verônica, eu que agradeço você estar assistindo, legal que está sendo proveitoso. Pergunto o seguinte: em relação ao trabalho da Fundação, onde, no meu olhar de pesquisadora, estão as maiores dificuldades e que emperram as mudanças em relação aos princípios do ECA? Verônica, o que eu observo é o que muitos outros pesquisadores observam, isso já desde o ECA. Eu acho que ainda está muito difícil sair da tal mentalidade menorista, né? A ideia de que o adolescente ele precisa de controle, ele precisa de repressão. Eu acho que isso vem aparecendo modificado com esse olhar de pensar no adolescente encarcerado como um adulto encarcerado. Eu tenho mais propriedade para falar sobre os operadores do direito, que é com quem eu tenho mais proximidade. Eu nunca tive a oportunidade de fazer trabalho de campo com quem trabalha como técnicos, né, com psicólogos, com pedagogos. Então, quais são os obstáculos em relação a profissionais como vários e várias de vocês que estão assistindo? Eu nunca tive a oportunidade de fazer esse trabalho. Com operadores do direito, eu acho que tem muito uma mentalidade, primeiro, da gente não aprender muito isso, como eu tinha falado numa pergunta anterior. Eu acho que é um obstáculo, falta reflexão, falta conhecimento. Além de é uma disciplina que a gente não tem na universidade, ela é optativa na imensa maioria dos cursos, e a gente passa uma formação em direitos sem pôr os pés numa unidade, seja de internação, seja de semiliberdade, seja programas de liberdade assistida. A gente passa uma formação sem pôr os pés no fórum,
Eu fui conhecer o Fórum do Brás aqui em São Paulo, fazendo a minha pesquisa de pós-doutorado. Não tive a oportunidade de conhecer antes, porque o acesso não é fácil, na nossa formação a gente não coloca. Então, acho que falta pensar a respeito. A gente só muda uma cultura mudando a forma de pensar sobre, mudando o conhecimento que a gente tem a respeito disso. Talvez eu esteja um pouco otimista no dia de hoje, fazendo esse panorama histórico, porque acho que 30 anos talvez ainda seja pouco para a gente repensar, mas também não vai começar se a gente não trouxer essa transformação, né? Eu acho que esses são alguns dos obstáculos, acho que são os principais que eu enxergo aqui. E, de novo, obrigada por ter parabenizado. Aqui da redução da idade penal, a pergunta do Graziele já foi, do Salviano. Pergunta do Eduardo de Madre Teresa em Iaras, agente de apoio socioeducativo, perguntando o seguinte: devido às experiências minhas com o sistema socioeducativo paulista, como eu enxergo as diferenças de posições do judiciário da capital e das regiões interioranas? Ótima pergunta, Eduardo, legal. Você trabalhou no DEIS do Brás quase 3 anos e vivenciou alguns processos também, dando parabéns pela palestra. Obrigada, Eduardo. Realmente tem bastante diferença. Eu tive a oportunidade de trabalhar com documentos. A minha pesquisa do pós-doutorado ela foi documental, mas deu para ver esse contraste porque as sentenças que eu acessei foram as sentenças do interior, os processos na íntegra foram da capital. E os processos que eu acessei foram do interior porque são os que estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça. E por que esses processos estão disponíveis? Porque não existem, na grande parte das comarcas, as que eu pesquisei pelo menos, não tem vara especializada. Então, aqui em São Paulo, a gente tem o DEIJ, né, o Departamento da Infância e Juventude, que trata só disso, e daí todos os processos estão em segredo de justiça. Eu só consegui acessar os que já estavam arquivados, porque aí a gente tem uma autorização específica como pesquisador, e com responsabilização, evidentemente, de não divulgar as identidades, não identificar quem está ali. E só assim a gente acessa o processo. E aí, nas comarcas do interior, eu encontrei todo tipo de composição. Então, tem varas do interior que tratam de júri, execução penal e infância, ou seja, tem um perfil de que tudo que é direito penal vai ser tratado numa vara, e a infância e juventude entra nisso, então a gente já entende um pouco a mentalidade de quem formou aquela composição vai funcionar. Em outros lugares, é a vara da infância e do idoso, então é um perfil de pensar em populações vulnerabilizadas, mas não criminalizadas. Em outros, são varas criminais que vão tratar também da questão da infância. Em alguns outros casos, ainda é juizado especial criminal, mas acho que isso demonstra que a gente ainda tem uma falta de preparo do judiciário. Na verdade, uma grande parte desse atendimento, né, Eduardo, ainda não foi implementado. A gente não tem aqui em São Paulo as delegacias especializadas em infância e juventude para fazer esse tratamento. Então, tem bem essa diferença, ela é bem marcada. Eu não consegui acessar, até pretendo futuramente, acessar a íntegra dos processos que estão no interior, porque eles não vieram para São Paulo, e aí esse contraste acabou favorecendo a pesquisa, né? Eu consegui acessar os autos na íntegra de São Paulo com as sentenças das comarcas do interior. Mas eu pretendo acessar, eventualmente, os autos arquivados no interior de São Paulo. Mas já mostra isso. No interior, a gente não criou estrutura para fazer varas especializadas, que é uma das diretrizes do ECA. Então, essa é uma das primeiras diferenças que apareceram já de cara na composição da pesquisa. Obrigada pela tua pergunta, acho que isso foi bem importante de observar. Continuando as nossas pesquisas aqui. Da Márcia. Também parabenizando, agradecendo pela palestra. Que bom, gente. Aqui, que infelizmente não é incomum nos depararmos com posicionamentos por parte do Poder Judiciário que podem ser entendidos como um descrédito das avaliações realizadas pela equipe de referência dos adolescentes, com ampliação dos pedidos pela avaliação da equipe técnica do Judiciário pelo IMESC, sim, entre outros que acabam sobrepondo uma avaliação longitudinal do processo educativo, incorrendo na possibilidade constante de interdição de adolescentes. Como superar esse impasse? Pergunta de $1 milhão, né, gente? Eu não sei se essa pergunta é da Márcia, assistente social da gerência psicossocial, mas, de qualquer forma, comentando aqui, que as duas perguntas chegaram juntas. Mas, de fato, isso apareceu em mais de um processo que eu pesquisei. Eu fiz uma pesquisa, um campo exploratório também, acompanhando algumas audiências no Fórum do Brás, audiências de execução de medida. Isso apareceu bastante nas audiências que eu vi, de meninos que eram considerados, o juiz via como um menino indisciplinado, muito embora
se você tivesse relatórios da equipe técnica, da psicologia, da assistência social, da pedagogia, falando, olha, de fato teve episódios de indisciplina, porém agora está tudo certo, ele está bem, relatórios positivos, mas o juiz falando, não, quero a equipe técnica do IMESC. Eu não olhei esse ponto específico porque justamente o meu recorte era uma das medidas que atenderam a finalidade, e que até me impressionaram de serem a maioria no processo. Eu achei que os juízes não fossem reconhecer com tanta frequência. Então, eu não olhei especificamente esses casos, mas os poucos que apareceram, é bem esse caso, Márcia. Márcia, ou a pessoa que mandou a pergunta, desculpa se eu estiver não colocando o nome aqui. Mas, de fato, parece que existe esse descrédito, e aí eu acho que é uma questão da gente formatar o judiciário da infância e juventude pensando nos princípios que o ECA estabelece, né, gente, de proteção integral, de melhor interesse do adolescente. E aí eu volto nessa questão da formação dos juízes. Será que os juízes tiveram a experiência de saber como se dão esses trabalhos? Será que a gente tem uma suficiente interação entre a parte de quem faz esse trabalho dos técnicos específicos do adolescente e o judiciário? Acho que seria importante até se a gente pudesse ter uma pesquisa específica para ver o porquê dessa descrença, no que quem está tendo contato diário ali com o adolescente e o juiz, que no mais às vezes tem o contato com o papel, porque nem sempre o juiz vai fazer uma audiência em que vai ter o adolescente ali. Presenciei audiências em que o juiz falava só com o técnico, ele está falando com o menino ou com a menina, quem está todo dia ali do lado do adolescente é a equipe técnica. Então, como a gente resolve esse impasse? Eu estou junto na reflexão, não sei, estou colocando aqui algumas propostas para a gente refletir, mas eu concordo que existe sim esse contraste, e que ele muitas vezes leva a um alongamento do processo de institucionalização do adolescente, que não necessariamente vai ser o melhor, né? Vamos lá. Aqui, essa pergunta está assinada pela Márcia Ramos, assistente social. Saber se eu observei na minha pesquisa a incidência de adolescentes que necessitavam de cuidados de saúde mental e, por falta de equipamento na rede, foram inseridos em medidas socioeducativas. E como superar, no âmbito jurídico, essa falta de políticas públicas em saúde mental para adolescentes. Márcia, eu observei alguns poucos casos, não observei com muito aprofundamento, porque não era meu recorte. Um dado que me chamou a atenção foi o seguinte: dos processos que eu li na íntegra, o único que era de uma menina foi o que apareceu questão de saúde mental. Então, eu tenho uma suspeita de pesquisa que exista uma sobreposição disso, de olhar as meninas que estão submetidas à medida e que apresentam alguma questão de indisciplina que é considerada não condizente com o gênero feminino, disso ser associado à saúde mental. Nos processos que eu li na íntegra, para os meninos não apareceram. Nas sentenças, em alguns casos, mas, de fato, isso é um ponto que a gente precisaria fazer uma combinação, minha leitura, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente com a lei antimanicomial, porque a gente tem a sobreposição de duas questões de direitos humanos, né? Eu acho que talvez uma leitura transdisciplinar, em vez de pegar o ECA e esmiuçar a questão da saúde mental, mas ver o que a lei antimanicomial, lá de 2001, esqueci o número da lei, mas ela é dona de 2001, e que a gente não conseguiu aplicar direito ainda nem no sistema carcerário dos adultos, o Código Penal não foi alterado. Então, talvez pensar uma combinação, uma leitura da lei antimanicomial com o Estatuto da Criança e do Adolescente pudesse oferecer uma saída para esse impasse, para que os meninos que têm uma questão de saúde mental não fossem inseridos aí. E que a gente não passasse por experiências como unidade experimental de saúde, né? Enfim, nem foi objeto da palestra aqui, que acho que a gente precisaria de uma outra palestra só para falar disso, mas que é, a meu ver, um sintoma. A unidade experimental de saúde, ela está sendo questionada na ONU, a forma como ela foi criada, a forma como ela é mantida, e que, para mim, é sintoma de como a gente não tem uma solução para a questão da saúde mental, e como a gente ainda vê como uma forma de criminalização, né? Uma sobreposição à criminalização. Mas acho que é um impasse grave, que precisa de atenção, sim. Depois, o Mário Luiz, da Unicasa, pergunta o seguinte, que alguns concursos públicos da área federal estão perguntando direto no edital ou entrevista se e quando o adolescente cumpriu medida socioeducativa, se isso é correto. Mário, se eu entendi a sua pergunta, você está colocando aqui que nos concursos para o Poder Executivo Federal, pergunta se a pessoa, se o candidato cumpriu medida socioeducativa. Eu vou compreender, interpretar a sua pergunta como sendo isso, se não for, me corrige aqui. Mas, a meu ver, não é correto, né? O adolescente, ele tem direito ao sigilo sobre o cumprimento da medida, justamente ela não vai gerar reincidência no adulto, né, legalmente, muito embora a gente veja, né, pessoal, quem já assistiu a audiência de custódia sabe que adulto, quando é preso em flagrante,
dificilmente o juiz não pergunta se tem passagem pela fundação. E a pergunta vem formulada assim, o senhor tem passagem pela fundação? E quando a mulher pergunta se os filhos dela têm passagem. Então, uma coisa é o que diz a lei, outra coisa é a mentalidade do judiciário. Então, da mesma forma que não deveria ter lá, muito menos em concursos, né? Isso não deveria ser critério das competências a serem examinadas para aprovação em um concurso. Isso, a meu ver, isso enseja tratamento discriminatório e que poderia ser contestado por alguma medida judicial com um mandado de segurança, se isso acontecer em um concurso, tá? Isso configura tratamento discriminatório, sim. Depois, o Vicente de Paula, formador da Unicasa, pergunta: qual a minha opinião sobre a ação do Conselho Tutelar, podendo ainda ocorrer com ação fragilizada como serviçais de Ministério Público e juízes? Vicente, eu não tive a oportunidade ainda de pesquisar conselho tutelar. O que eu conheço de conselho tutelar, colegas que pesquisam, eu acho complicado eu cravar uma opinião a respeito, é fragilizada. Eu acho que a proposta legal de conselho tutelar ela é interessante justamente para ter uma participação da sociedade civil. Então, legalmente, eu acho que ela é bem estruturada. Mas dizer que ela é fragilizada, isso sem fazer uma pesquisa empírica a respeito disso, eu não cravaria essa opinião. Acho que tudo que se puder fortalecer sempre é bom, né? Eu acho que um conhecimento maior das pessoas do que é o Conselho Tutelar, uma participação maior da sociedade civil na eleição dos seus membros. Muito pouca gente vota, muito poucas pessoas sabem que podem votar. Então, acho que isso seriam medidas que poderiam fortalecer. Mas eu não tenho um estudo aprofundado de como os conselhos tutelares estão trabalhando, então não sei se eu poderia fazer uma contribuição um pouco melhor a respeito disso, nesse aspecto específico que você colocou, tá bom? Aqui, ótimos esclarecimentos, agradecendo, eu acho que a Márcia. Márcia, é você? Que está enviado esse comentário aqui, que a pedagogia é um instrumento valioso de informação e negligenciada para segundo plano até no judiciário. Concordo. Acho que pedagogia é algo que poderia ser mais estendido como instrumento de formação do conhecimento para várias áreas, sem dúvida nenhuma. Esta aqui da Márcia já foi, só conferindo aqui as perguntas, pessoal. Aqui da Juliana Castro, agente educacional também de Iara, São Paulo, que pergunta o seguinte: por que mesmo diante de tantos direitos estabelecidos do ECA, ainda são negados os direitos básicos pós-medida aos adolescentes, como, por exemplo, a efetivação da reinserção escolar dos mesmos, com vagas negadas na escola? Juliana, excelente a tua pergunta, tem muito a ver com um comentário que eu fiz antes, em relação ao que os juízes consideram como cumprimento de finalidade da medida, que é a reinserção no mercado de trabalho. Muito pouco se fala sobre a reinserção em vagas escolares. Eu acredito isso muito a uma mentalidade de achar que o adolescente que passou pela Fundação Casa é algo que, entre aspas, não tem mais jeito, bota esse menino para trabalhar e ganhar dinheiro. Eu acho que existe ainda muito preconceito. A imagem pública que se faz do adolescente envolvido com ato infracional, ela ainda é muito negativa, é muito associada a uma criminalização, e aí todos os preconceitos e estigmas que se tem sobre a população adulta encarcerada, eu acho que se estendem ao adolescente que passou pela fundação, e isso acaba impactando na negativa de direitos. A negativa de direitos ela já acontece em grande escala, né, para crianças e adolescentes, como eu disse no início. Quando sobre a categoria criança e adolescente você ainda coloca ter passado pelo sistema infracional, que remete a toda essa realidade carcerária do adulto, isso fortalece essa negação de direitos, né? Eu acho que tem muito esse aspecto cultural, de mentalidade. Acho que a gente está aqui para tentar desconstruir isso. Eu acho que esse é um aspecto muito forte. Não acho que é questão da lei. A lei já está aí, né? Nada diz que quem passou pela Fundação Casa não tem que ter acesso à escola. Aliás, ao contrário. Quem passou por medida socioeducativa tem direito à educação, inclusive durante a execução da medida. O João Marques coloca o seguinte: diante do dilema de uma sociedade classista e excludente, que não deixa de fora juízes e promotores, não seria possível um julgamento judicial voltado ao processo? Porque tem que haver fotos, sabemos que muitas vezes o julgamento passa pela cor da pele, dizendo também que foi muito boa a palestra. Que bom, obrigada. João é agente educacional. João, excelente a tua observação, porque demonstra o quanto o problema ele é muito complexo, né? Ele é amplo. Então, quando a gente para pensar, e de novo eu volto aqui aos operadores do direito, que é a janelinha, é o meu lugar de fala, de onde eu posso falar.
quem vai ser operador do direito, quem vai ser juiz, quem vai ser promotor, quem vai ser defensor público, é uma pessoa que, primeiro, conseguiu concluir o ensino universitário numa faculdade de direito, segundo, que passou em um concurso que é super exigente, e isso faz com que as pessoas, no mais das vezes, a regra é que quem vai prestar um concurso não consiga trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque é um concurso que exige uma tremenda dedicação. E aí a gente tem um recorte de classe que não dá para a gente desprezar, né? Quem que tem acesso a prestar um concurso público para ser juiz, para ser defensor, para ser promotor? Então, é muito comum, e aí você tem várias pesquisas acadêmicas sobre isso, nas várias vertentes do Poder Judiciário, pessoal, não só da infância e juventude, mas do criminal, família, trabalhista, etc. Porque a gente vai com o nosso próprio repertório, com a nossa própria bagagem. Isso vai acontecer, isso está dado, mas aí como que a gente transforma essa visão? Como que a gente pode levar mais realidade para juízes, promotores, defensores, professores de direito, né? Não vou excluir a categoria dos professores de direito, ao qual eu pertenço, de que é necessário a gente conhecer como as coisas são. É muito grande o contraste entre o que a gente vê na lei e na teoria e o que está no sistema de justiça. Eu não sei se a questão é de não incluir fotos, João, porque quando o juiz está lá vendo presencialmente o adolescente ou o réu adulto, né, quem quer que seja, ele está vendo a cor da pele. Então, acho que é uma série de lugares para a gente prestar atenção. Primeiro, por que é a maior parte de pessoas pretas e pardas que chegam ali no banco dos réus ou no banco dos adolescentes que estão no sistema de justiça? Quem colocou aquelas pessoas ali? Como que a polícia está trabalhando? Sobre quem se exerce uma maior vigilância? E aí, como é construído esse imaginário na mente de quem está julgando? Então, acho que a questão não é retirar as fotos. Você vê, na verdade, tem até um raciocínio inverso, quando a gente pensa nas audiências de custódia dos adultos. Um dos argumentos que mais se colocava para implementar a audiência de custódia nos adultos, que nem está na lei ainda, né, gente? É provimento do CNJ. Mas era que, nas prisões em flagrante dos adultos, o juiz só tem acesso ao papel, ele tem acesso ao auto de prisão em flagrante, ele não vê a pessoa. Se ele vira a pessoa, ele vai ter oportunidade, a pessoa vai ter oportunidade de fazer a sua defesa, etc., e isso vai reduzir o número de prisões preventivas. E o que aconteceu foi o contrário, porque o juiz vê o réu ali na frente dele, ele confirma todos os estereótipos dele, tem várias pesquisas que estão trazendo esse dado. E aí, como a gente percebeu aqui, né, durante a nossa conversa, que isso se estende à realidade dos adolescentes, que esses preconceitos eles se confirmam. Então, a questão não é se o juiz está vendo a pessoa ou não, a questão é, por que quando o juiz vê um réu preto ou pardo, a cabeça dele já forma um determinado desenho, né? De onde que vem? Juiz, do promotor, do professor, do policial, de todo mundo que está aí, todos nós somos socializados em uma estrutura racializada, pessoal. A gente se forma e se reconhece como branco, se forma e se reconhece como preto, como pardo, e olha o outro dessa forma também. Todo mundo está sujeito a essa visão. Então é importante a gente questionar e ter esse olhar crítico sempre, inclusive quem está no sistema de justiça. Isso é imprescindível. A Cati, também dizendo que gostou da palestra. Legal, Cati. Comentando o seguinte, que é incrível como o judiciário ainda hoje encaminha para a fundação jovens que necessitam de políticas públicas para a situação de risco e vulnerabilidade. Não percebem que o ato infracional é só um sintoma da situação. E é a pergunta. Se existe algo que os servidores podem fazer em relação ao judiciário para que essa realidade diminua? Olha, Cátia, não sei, acho que é uma questão para pensar, né, de como ter uma interação maior entre os servidores que estão lá na ponta, né, na fundação. Quando eu digo lá na ponta, é porque esse adolescente já passou por um não atendimento de políticas públicas, passou por um crivo da polícia para ser... A maior parte da apreensão dos adolescentes é em flagrante, né? Para ser apreendido, para ser levado para uma unidade de atendimento, internação provisória, passa pelo processo socioeducativo, aí a ponta do processo é a execução da medida, né? Então, acho que tem uma questão política ampla que eu não sei quanto um servidor individualmente poderia fazer. Eu acho que esse reconhecimento que você faz aqui, ele já é fundamental. Voltando àquela ideia de duas infâncias que eu tinha comentado, embora a lei hoje diga, olha, política pública é uma coisa, medida socioeducativa é outra, concordo totalmente com você que o ato infracional é um sintoma. Foi feita uma pesquisa pelo SEBRAP, eu tenho quase certeza que é o SEBRAP. Quem tiver interesse, depois me escreve, eu vou deixar no e-mail ao final e confirmo para vocês. Feita no ano passado, sobre tráfico de drogas praticado por crianças e adolescentes, mas sob a perspectiva de trabalho infantil perigoso. E que eu achei uma perspectiva incrível, porque o tráfico ele é criminalizado, e aí tem toda uma outra discussão, né? Tráfico criminalizado ou não, mas para adultos é criminalizado.
Quando você tem crianças e adolescentes praticando, na verdade, essas crianças e adolescentes estão fazendo um trabalho não regulamentado. A regulamentação que a gente tem é dizer, olha, quem praticar isso vai sofrer uma sanção penal ou uma medida socioeducativa, e são eles que fazem os trabalhos mais perigosos, o aviãozinho, o vapor, é ele que vai rodar, né? É ele que vai realizar todas as atividades da linha de frente, ele é a bucha de canhão, e a resposta que o Estado dá não é dizendo, ele está exercendo trabalho infantil perigoso. Não, ele está praticando ato infracional. E, na verdade, se ele está no tráfico, e quando a gente pega as pesquisas criminológicas sobre tráfico, elas são muito relacionadas com uma ideia de você ter uma atividade que é rentável, o tráfico ele dá muito dinheiro, então ele tem muito a ver com quais são as possibilidades econômicas que aquela pessoa tem, e ele é uma conduta que ela ensina ou é violenta. É claro que o tráfico, por ser ilegal, ela fomenta uma violência, mas a prática da compra e venda do entorpecente, ela não é violenta. Então, se a gente vir isso como um trabalho, e um trabalho ao qual crianças e adolescentes estão expostas de forma perigosa, ela vai muito ao encontro disso que você está dizendo. É um sintoma de que aquela criança ou adolescente não teve nenhuma política. Nenhuma política pública ao qual ela pôde ser submetida de uma forma adequada. Então, como fazer, né? O estímulo dessas políticas antecipadamente, eu acho que ele é muito importante. Eu acho que essa consciência de que o ato infracional ele é um sintoma da falta de uma política pública, eu já acho que é um grande avanço em relação aos servidores, Cátia, com toda certeza. Depois, a Miriam, que também é formadora da Unicasa, perguntando o seguinte: percentual do atendimento socioeducativo é masculino. Como o juiz entende a finalidade do cumprimento da medida em relação às meninas? Miriam, o caso das meninas foi tão pouco que está difícil de estabelecer uma regra geral, digamos assim. Minha pesquisa ela não foi quantitativa, ela é qualitativa, embora eu esteja trabalhando com muitas sentenças, né, 700 sentenças, mas no universo total não dá para falar estatisticamente, mas foram poucos os casos de meninas que apareceram. No caso da íntegra dos processos, surgiu a questão da saúde mental. Então, nesse processo específico, mas aí não dá para dizer, os juízes entendem a finalidade nesse caso, mas ela tendo sido submetida a um tratamento psicológico, né? Ela teve atendimento psicoterápico, teve medicalização, então ela começou, entre aspas, a se comportar. Mas foi um caso específico, acho que não dá para dizer que, em geral, acontece isso, diferente do que eu falei em relação aos meninos, né? Do trabalho, da maioridade, da paternidade. Então, não sei, mas eu acho que é um recorte que é bem interessante para explorar. Arrisco dizer que vai ser diferente dos meninos, que o gênero vai ser diferente. Vamos ver o que mais aqui. Pessoal, como a gente já está chegando em 2 horas aqui, a nossa palestra estava programada para 2 horas, e estou super contente com essa interação toda, muito legal. Eu acho que quando começa a ter bastante pergunta e falta tempo é porque o evento está bom. Mas eu vou partir para o encerramento e vou responder as últimas aqui que chegaram. E aí, ao final, eu vou deixar o meu e-mail de contato. Quem quiser enviar alguma pergunta, fazer algum outro comentário, pedir alguma indicação de leituras ou de pesquisas, algum ponto que tenha se interessado, fiquem muito à vontade para entrar em contato aqui. Deixa eu ver as últimas que chegaram, que eu não tenha falado ainda. Acho que eu respondi a todas aqui que chegaram, a última foi da Cátia. Bom, pessoal, então, aqui, a última que chegou aqui, tá? Ana Cristina. Ana Cristina, eu vou ler aqui a sua mensagem para quem está assistindo. Ana Cristina dizendo, muito obrigada por aceitar o convite, agradecendo a contribuição nesse dia importante para nós, que espera contar com meu apoio em outras oportunidades em outros temas de direitos humanos, do Fabrício, na verdade. Fabrício e todos e todas que estão assistindo, fico totalmente à disposição para a gente marcar outras conversas, outras interações. Do meu lado, para mim, é sempre muito bom ter essa troca. Eu gosto muito de pensar que, para a gente que está na academia, é fundamental esse diálogo, essa troca. Não faz sentido a gente pesquisar e produzir conhecimento só da porta para dentro da academia, né? A gente tem que falar sempre dessa troca aqui, porque eu aprendo muito com as perguntas, também com as interações. Eu espero que logo seja seguro para a gente poder fazer isso ao vivo. Agradeço muito à Fundação Casa por esse convite, agradeço também por ter nos possibilitado ter feito isso dessa maneira online. Acho que funcionou bem, para mim, pelo menos, funcionou muito bem, as perguntas chegaram aqui, acho que a gente pôde interagir bem.
Para quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail institucional é Maíra, com I, sem acento, .zapater, Z de zebra A, P de Paulo A, T de tatu ER. Bom, vocês veem meu nome aqui pelo canal, né? Maíra Zapater, maíra.zapater, @unifesp.br. Então, repetindo, meu e-mail para contato, maíra.zapater@unifesp.br. Eu também estou no Instagram como @professora Maíra Zapater. Lá você pode acompanhar também meu trabalho, as minhas atividades. Quem se interessar por saber um pouco mais do que eu estou fazendo pode me seguir por lá. E eu espero que a gente possa continuar em contato, que a gente se encontre em outras oportunidades, quem sabe ao vivo e pessoalmente. Júlio, recebi sua mensagem aqui também. Obrigada, Arilton. Obrigada, Júlio, por todo o suporte operacional aqui. Sem vocês também isso não teria acontecido. Ao Fabrício, a Ana Cristina, a Daniela, mais uma vez, por ter feito esse contato aqui entre nós. E que a gente possa, em breve, poder dizer que muitos avanços a gente conseguiu para além daquilo que o ECA estava prevendo. Pessoal, grande abraço para vocês. Quem puder, fique em casa, lave as mãos, aquelas recomendações todas. E espero que, em breve, a gente possa se encontrar ao vivo. Até mais.